Você está pronto para conhecer um mangá que mistura gamer hardcore com viagem no tempo, e um toque de mas será possível que esse cara nunca aprende? Então, segura essa, solo max level newbie, sem TH aggression. A protagonista mentiu, afirmando estar no nível 10. Ela ficou surpresa, pois também estava nesse nível, e perguntou se ele já havia obtido uma classe, ao que ele afirmou que ainda não havia feito isso, perguntando sobre ela. Animada, Julie não escondeu que havia conseguido um item de troca de classe, e sua classe se chamava Buffer. Ouvindo o nome da classe, o protagonista ficou aliviado por ela ser uma Buffer também nessa vida. Continuando a conversa, ele perguntou se a classe dela era como nos jogos. Vendo Real Min interessado em sua classe, Julie se voluntariou para usar a Bless nele. O protagonista permitiu que a garota usasse a magia em seu corpo. Estendendo a mão, Julie canalizou a magia, e um símbolo apareceu na frente de sua mão. O protagonista recebeu um bônus de 50% em suas estatísticas, que duraria por 3 horas. Lendo a notificação, ele achou o efeito incrível. Ele lembrava que a efetividade da habilidade iria dobrar assim que Julie chegasse ao nível máximo, tornando-se um buff de 100%. O protagonista ficou aliviado com Julie usando a Bless nele, pois esse era o motivo para ele querer encontrá-la. A recompensa que Hyumin havia recebido da missão secundária de troca de classe havia sido a bolsa de ouro aleatória. Como o nome sugeria, ela era uma bolsa que lhe daria uma quantidade aleatória de ouro, sendo a quantidade afetada pela estatística sorte. O protagonista não deixou de agradecer a Julie, o que a deixou feliz ao ouvir o agradecimento. Julie se ofereceu para usar a habilidade sempre que ele precisasse, ele só precisaria lhe dizer. Nesse momento, o protagonista lembrou que Julie havia lhe mandado uma mensagem afirmando que tinha algo que gostaria de lhe dizer, então ele queria ouvir. Percebendo que quase havia esquecido desse assunto, Julie agradeceu pelos 10 milhões de won, afirmando que seu pai também havia mandado seus agradecimentos. Por fim, ela afirmou que iria pagar o dinheiro de volta a qualquer custo, o que deixou o protagonista sem graça, pedindo para ela não se preocupar com isso. Vendo ele recusar novamente receber o dinheiro, Julie acreditou que ele gostaria de outra coisa em troca. Pensando em algo, ela o retirou de seu inventário. Julie entregou um cristal roxo ao protagonista, revelando ter obtido isso enquanto caçava, pedindo que ele aceitasse, já que ela estava sendo sincera ao lhe dar aquilo. Após terminarem o almoço e se despedirem na frente da churrascaria, cada um seguiu em uma direção. Em seu caminho para casa, o protagonista passou pelo parque. Lá, ele aproveitou para abrir seu inventário. O protagonista observou o item que obteve de Julie, o cristal mágico roxo de baixo nível, de onde podia sentir uma fraca mana. Por causa da breve explicação sobre o item, o protagonista ainda não sabia para que ele servia, mas tinha a consciência de que, quando chegasse ao nível 20, descobriria o quão raro esse cristal era. Existia uma função de combinação que seria desbloqueada pelos jogadores que chegassem ao nível 20. Usando esse sistema, o jogador poderia combinar armas com cristais mágicos, sendo possível adicionar opções adicionais às armas. Existiam 7 cores para cristais mágicos: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e roxo. A cor vermelha servia para dano, laranja para força, amarelo aumentava a sorte, verde aumentava a destreza, enquanto a azul aumentava a inteligência. Por fim, azul escuro aumentava a redução de dano sofrido. E, finalmente, o cristal roxo, que era o mais raro de todos, tinha a probabilidade de aumentar todas as estatísticas. Ter obtido esse item do nada trouxe ao protagonista uma dose de felicidade. Isso fez ele perceber que sua sorte na vida real era bastante alta. Guardando o cristal para usar no nível 20, o protagonista se perguntou se deveria abrir a bolsa de ouro antes que seu buff expirasse. No entanto, antes de fazer isso, o protagonista precisava aumentar suas estatísticas com sua runa do assassino. O protagonista tirou da bolsa um saquinho com 100 minhocas. A runa do assassino aumentava as estatísticas do protagonista em 1% para cada alvo que ele derrotasse, e isso também contava para insetos. Só era necessário ser seres vivos. Como não havia insetos no outro mundo, ele seria obrigado a derrotar monstros, mas isso era diferente no mundo real. Jogando o saquinho no chão, o protagonista se desculpou com as minhocas ao pisá-las. Rapidamente, a contagem da runa subiu, aumentando as estatísticas do protagonista em 100%. Abrindo a janela de status, o protagonista visualizou que possuía 45 pontos de sorte, diferente dos 15 pontos iniciais que possuía. Com essa taxa de sorte, o protagonista abriu o inventário para ver o que conseguiria. A primeira bolsa de ouro aleatória surgiu na mão do protagonista. Esperando ver quanto obteria com a ajuda da sua sorte,
O protagonista usou a bolsa de ouro, que flutuou acima de sua mão com uma aura dourada. O protagonista antecipou a quantidade de ouro que seria obtida. Lembrando da sua sorte no passado, ele acreditava que obteria entre 3.000 e 6.000 moedas de ouro. No entanto, ao ver o resultado, o protagonista se surpreendeu. Da bolsa de ouro aleatória, o protagonista obteve 9.999 pontos de ouro. Ele ficou surpreso, pois essa era a quantia máxima possível. Parecia que ter recebido a bênção tinha realmente valido a pena. Com mais de 16.000 pontos de ouro, o protagonista estava confiante de que agora poderia comprar pelo menos um item épico. No entanto, como o item que ele queria só deveria aparecer em 2 semanas, decidiu guardar o valor por enquanto. O protagonista então voltou para casa, onde encontrou seu irmão. Won estava muito animado, querendo saber como havia sido o encontro de Ryu-min. O protagonista não entendeu porque Won achava que ele havia ido a um encontro, o que deixou Ryu-min ainda mais confuso. Mudando de assunto, o protagonista perguntou se o irmão já havia almoçado. Won sentou ao seu lado, lembrando do jajangmyeon que havia pedido. O protagonista sorriu, perguntando se Won não poderia pedir algo melhor, o que deixou o irmão chateado, pois queria muito comer aquilo. O protagonista suspirou, percebendo que isso era normal, já que ele só tinha melhorado de vida havia 1 mês. Pensando em dinheiro, o protagonista lembrou que as moedas investidas haviam subido para 150 milhões, assim como nas vezes anteriores, e que, da mesma forma, deveriam passar por uma queda gigantesca dali a 2 semanas. Então, ele deveria vender suas moedas antes disso. Enquanto pensava, o protagonista assistiu a um comercial de um carro na televisão e decidiu tirar sua licença de motorista. No dia seguinte, fez o exame escrito para a licença. Ele não conseguia lembrar quantas vezes já havia feito o exame, o que tornou o processo fácil. Vendo alguém se levantar repentinamente, o responsável pelo teste ficou confuso. Ele não entendeu por que o examinado havia saído tão rapidamente, então foi conferir seu resultado. Ele não pôde deixar de se assustar ao ver que o rapaz havia marcado 90 pontos em 5 questões em um tempo tão curto. Aquele era um resultado óbvio, mas o protagonista conseguiu sua licença em apenas 4 dias, graças à sua longa experiência. Pensar em sua experiência como motorista causou uma crise existencial no protagonista, que já não lembrava sua idade real, nem quantos anos haviam se passado. Após obter sua licença, Ryu-min comprou um supercarro, uma Lamborghini Aventador. Ele não teve problemas para se acostumar com o carro, já que também havia sido sua escolha nas regressões anteriores. Na concessionária, perguntou quanto tempo demoraria para o carro ser importado, e o vendedor revelou que, em cerca de 1 mês após o pedido, ele estaria disponível. Fazendo a venda da Lamborghini, o funcionário ficou extremamente feliz, obviamente porque ganharia uma comissão. 2 semanas se passaram e chegou o dia de vender os bitcoins. Vendo como o irmão estava rindo de orelha a orelha, Ryu-won quis saber o que havia acontecido. Vendo que ele havia vendido as moedas, Won quis saber quanto o irmão havia ganhado. Revelando que havia vendido por 300 milhões, o protagonista deixou seu irmão mais novo de queixo caído. 300 milhões! Todo o seu ganho na loteria somou 60 milhões, e você os transformou em 300? Ryu-won lembrou quando quase impediu o irmão de investir em criptomoedas, ficando aliviado por não ter feito isso, já que Ryu-min ganhou tanto. Apesar de dizer ao irmão que 300 milhões não era tanto, o protagonista nunca havia ganhado tanto dinheiro nas vezes anteriores. Ryu-won perguntou se o irmão iria sacar o dinheiro, e ao ouvir que sim, tomou um gole de sua bebida na xícara de ursinho. Porém, ele cuspiu todo o chocolate quente ao ouvir que agora Ryu-min iria investir em ações. Ryu-won quase chorou, lembrando ao irmão que investir em ações era perigoso. Porém, o protagonista pediu que ele não se preocupasse, pois via em seus sonhos quais ações deveria comprar. Ryu-won ficou ainda mais surpreso após essa história. Não conseguindo impedir o irmão, Ryu-won mandou que ele fizesse o que quisesse. O protagonista não culpava o irmão por se preocupar, mas ele não poderia revelar que sabia do futuro. A empresa em que o protagonista investiria estava listada no ranking 85 da bolsa coreana, valendo aproximadamente 900 milhões. A corporação consultava o demônio celestial. Essa era uma empresa sob a liderança de Gyeonglok. Embora ainda não tivesse crescido, ela formularia um sistema especial após o 4º round, experimentando um crescimento estrondoso. Por isso, não havia razão para não investir nessa empresa enquanto ela estava em um ranking baixo. Se fosse possível adquirir uma grande fatia de suas ações e ganhar controle operacional, Ryu-min seria grandemente beneficiado ao exercer sua influência como acionista majoritário. O protagonista investiu inicialmente 280 milhões para obter 31% das ações.
Vendo o protagonista fazer o investimento, ao lado dele, Won implorava aos deuses que ele estivesse certo. Deixando o irmão de lado, o protagonista comprou as ações. Tudo o que lhe faltava agora era comprar os itens. Após a meia-noite, o protagonista abriu a loja. Ele havia guardado todo o seu ouro para aquele momento. Na loja, seria permitido comprar itens e habilidades comuns usando o ouro. Embora os equipamentos fossem de rank normal, não era como se não houvesse uma forma de comprar itens raros ou épicos. Havia uma função onde o jogador poderia comprar um item aleatório que mudava a cada dia. Normalmente era difícil conseguir o que queria, já que nunca se sabia qual item ficaria disponível, mas esse não era um problema para Ryu Min, que sabia quais itens estavam na opção aleatória daquele dia. Aquele dia era o dia em que haveria um item épico que ele precisava conseguir. O protagonista visualizou o colar esquelético, que tinha um efeito de 3 pontos de inteligência, além de 1% de velocidade de ataque, ganha a cada inimigo derrotado até o fim de um round. Além disso, esse colar era muito barato para os efeitos que entregava. Como precisava desse item, o protagonista usou o ticket de desconto diário que obteve ao completar a missão de avanço. Usando o ticket para comprar o colar, o preço caiu para 2.300 pontos de ouro. Vendo que ficou com quase 14.000 moedas de ouro sobrando, o protagonista percebeu que poderia comprar mais coisas. Ele pensou na possibilidade de comprar um conjunto de armaduras, mas logo percebeu que, se juntasse mais 6.000 moedas de ouro, poderia obter mais uma habilidade, o que seria melhor do que o equipamento. Vendo que precisava obter mais ouro, o protagonista ficou aliviado, pois no round seguinte haveria muitos monstros. Assim, o tempo passou e o dia 1º de março chegou. Esse foi o dia em que os jogadores foram invocados para uma vila medieval, e seria o dia em que algo inevitável aconteceria. Olhando em volta, as pessoas viram que a maioria dos prédios estava destruída. Elas perceberam que aquilo não era mais uma cidade ou uma vila, mas sim uma ruína. Andando pelo local, perceberam que a vila estava cercada por muralhas. No centro da vila, havia um grande cristal emanando uma forte luz roxa. Tudo parecia confuso nesse lugar, incluindo o objetivo deles. Como aquele não era um local que conheciam, as pessoas ficaram ansiosas. O único que o protagonista percebeu estar relativamente normal era Cho Jung-sik. As pessoas também avistaram o representante da região e começaram a cochichar sobre ele. Lembraram-se de como A Vida é um Documentário havia dito que ele era o chefe de uma gangue e de como havia ameaçado outras pessoas para que votassem nele. Todos estavam irritados, querendo que, ao invés do assassino, Black Scythe fosse o representante. Enquanto algumas pessoas cochichavam, outras tentaram alertá-las de que o gangster poderia ouvi-las, mas muitas não se importaram, lembrando que o representante só poderia usar essa habilidade 10 vezes. Vendo como todos estavam falando dele, Cho Jung-sik ficou furioso. Malditos bastardos! Calem suas bocas! As pessoas zombaram de Cho Jung-sik, se perguntando do que ele estava reclamando. Ouvindo mais vozes falando dele, Cho Jung-sik apontou em uma direção, perguntando quem havia falado dele, mas todos desviaram o olhar. Cho Jung-sik rangeu os dentes. Ele já esperava que algo assim acontecesse por causa de tudo o que a maldita Anja havia revelado. Nesse momento, alguém se aproximou de Cho Jung-sik se curvando. Percebendo que era Hwang Yeon-ming, o gangster perguntou o que ele estava fazendo. Yeon-ming levantou a cabeça com convicção. A vida é um documentário. Não, chefe da gangue Jung-sik, Cho Jung-sik Sunbai. Eu vim cumprimentá-lo. Vendo como Yeon-ming o chamou, Cho Jung-sik perguntou se por acaso ele era de sua família. Yeon-ming acabou negando, revelando ser apenas um jovem na casa dos 20 anos que esperava se tornar um gangster também. Jung-sik ficou confuso, se perguntando que tipo de bastardo escolhia se tornar um gangster. Yeon-ming tentou agradar Jung-sik, afirmando que ele era seu modelo e que sua gangue era aquela a qual ele queria se unir. Jung-sik ficou surpreso com as ações seguintes de Yeon-ming, que se ajoelhou. Eu vou servi-lo como meu chefe pelo resto de minha vida. Por favor, me receba. Jung-sik ficou satisfeito. Ele já havia visto muitos lunáticos em toda a sua vida, mas era a primeira vez que via um desse tipo. O chefe da gangue mandou que Yeon-ming se levantasse. Apontando para as pessoas ao redor, ele questionou se havia algo errado com os olhos de Yeon-ming, perguntando se ele não sabia que a reputação que tinha havia sido arruinada e se ainda queria servi-lo depois disso. Yeon-ming bateu no próprio peito. Eu não me importo com nada disso. Eu o respeito. Enquanto você me aceitar, não me importarei com o que pensem de mim.
Gostando da resposta do jovem, Jung-sik o aceitou em sua gangue. Vendo que seu objetivo foi alcançado, Yeon-min se curvou diversas vezes, agradecendo ao gangster. As pessoas observaram a insanidade de Yeon-min, não acreditando que ele havia se juntado a Cho Jung-sik. Mas, no fim das contas, pessoas com a mesma índole tendem a andar juntas. O protagonista observou Yeon-min, que fez a mesma coisa que havia feito em suas últimas regressões. Foi nesse momento que a anja apareceu no céu, com suas asas brilhando com uma luz dourada. A organizadora do round observou todos os presentes, atestando que havia cerca de 40 pessoas a menos do que na última vez. As pessoas ficaram chocadas, mas a anja não lhes respondeu, apenas invocou a missão principal na frente deles. Eles precisariam proteger a relíquia nas ruínas por 3 horas. Muitas pessoas ficaram surpresas ao verem que realmente havia menos pessoas do que da última vez. A anja finalmente deu uma dica sobre o que havia acontecido. Não há como vocês impedirem que eu os traga para cá. Então parece que vocês acabaram lutando no mundo real. Eu chego a me preocupar com o quanto vocês brigaram. Finalmente, alguém chamou a atenção de todos para algo importante. O número de participantes que poderiam finalizar aquele round. As pessoas ficaram chocadas ao verem que apenas 1/4 dos 4.900 participantes iriam passar para o próximo round. Eles tentaram perguntar à anja se aquilo era um erro, mas ela não conseguiu deixar de tratá-los como uma piada. Ha. O que vocês querem de nós? Isso não é um erro. Parece que vocês estão frustrados porque menos pessoas serão capazes de sobreviver, mas se esqueceram? Apenas metade pode sobreviver a cada round, mas todos sobreviveram no último. Então, faz sentido que dessa vez apenas 1/4 sobreviva, não é? As pessoas ficaram chocadas com a explicação da anja, que não achava aquilo injusto, já que tudo o que precisariam fazer era trabalhar duro para estarem entre os 25% melhores do round. Com isso dito, a anja começou a explicar o terceiro round. Monstros de seu exército iriam aparecer nos portões do castelo a cada 30 minutos e alvejar a relíquia no centro da vila. Haveria um total de 4 ondas de monstros e todos presentes teriam que trabalhar juntos para proteger a relíquia. Cada um receberia uma recompensa adicional se conseguisse proteger a relíquia por 3 horas. Porém, se fossem incapazes de protegê-la, receberiam uma penalidade massiva. Finalmente, se conseguissem proteger ou não a relíquia, seriam ranqueados pelo número de monstros derrotados. A anja alertou que muitos mais monstros poderiam aparecer do que o normal, por causa da natureza do round, mas todos eles teriam apenas 1/3 de sua força, o que tornaria as coisas mais fáceis, embora o ouro e a experiência fornecidos por eles também estivessem sendo reduzidos na mesma quantidade. Jung-sik ficou animado por saber que só precisaria lutar contra monstros, e já que possuía a autoridade do comando, esse round se tornaria muito mais fácil. A anja então lembrou de algo, chamando a atenção do representante escolhido no último round. Ele pode usar a autoridade do comando a partir deste round, mas eu aposto que todos aqui estão curiosos para saber o que irá acontecer se o representante for eliminado. Apenas a primeira parte do que foi dito pela anja fez com que Cho Jung-sik sentisse um frio na espinha. Ela então explicou o tópico levantado por ela mesma. Se o representante for eliminado, seja por um monstro ou por causas naturais, seu assento se tornará vago. Entretanto, o que acontecerá se ele for eliminado por outro jogador? Nesse caso, aquele que o eliminar imediatamente se tornará o representante da região e receberá 10 usos da autoridade do comando. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para Cho Jung-sik. Com isso dito, a anja anunciou que os monstros apareceriam em 10 minutos. Espero que trabalhem juntos para sobreviver nas próximas 3 horas, embora eu não tenha certeza de que serão capazes disso. Olhando para o local onde a anja estava antes de desaparecer, Cho Jung-sik a amaldiçoou eternamente. Rangendo os dentes, ele olhou para trás, vendo que várias pessoas já haviam sacado suas armas contra ele. Cho Jung-sik sacou uma adaga, desafiando-os a atacá-lo. Venham, eu eliminarei todos vocês, então comecem quando quiserem. O grupo que estava se preparando para atacar Jung-sik sorriu, ansiosos para que algum deles se tornasse o representante após eliminarem o gangster. Nesse momento, alguém andou em direção ao grupo. O protagonista passou por eles, ficando entre eles e Cho Jung-sik. O gangster ficou assustado ao ver Black Scythe indo até ele. Se aproximando, o protagonista mandou que ele não ficasse tão assustado, já que só queria conversar. Cho Jung-sik sorriu ao ouvir alguém chamá-lo de assustado, mandando Black Scythe dizer o que queria. Cho Jung-sik estava prestes a dar um aviso como ameaça, mas o protagonista o interrompeu, revelando ter algo a sugerir.
Eu acho que você está enfrentando uma situação difícil agora. Então, que tal eu proteger você? Cho Jung-sik não entendeu a sugestão. Então Black Scythe repetiu. Eu vou proteger você para que ninguém possa invejá-lo. Isso significa que eu vou ficar responsável por escoltá-lo 1 a 1. Os jogadores ficaram confusos ao ouvirem as palavras de Black Scythe, pois isso significava que teriam que enfrentá-lo também se quisessem se tornar o representante. Graças às ações do protagonista, as pessoas começaram a desistir de atacar Cho Jung-sik, que, ao notar as reações do povo, ficou tentado a aceitar a oferta. Porém, sabendo que para tudo há um preço, ele perguntou o que Black Scythe queria em troca. O protagonista foi frio ao revelar o que queria. Não quero muito, apenas que você siga todos os meus comandos. Essa é a condição. Cho Jung-sik ficou surpreso, pois aquilo significava que ele teria que se tornar subordinado de Black Scythe. O gangster quis saber por que Black Scythe estava fazendo aquela oferta, mas o protagonista se recusou a responder. Cho Jung-sik então perguntou que tipo de comando ele lhe daria, mas o protagonista se recusou novamente a falar, apenas repetindo que ele teria que seguir suas ordens incondicionalmente. Cho Jung-sik rangeu os dentes. Ele não queria seguir alguém incondicionalmente, mas se perguntava o que aconteceria se ele recusasse. Suspeitava que Black Scythe poderia atacar no momento em que ele recusasse. O protagonista mandou que ele respondesse logo, pois as outras pessoas já estavam esperando pela resposta. Cho Jung-sik rangeu os dentes pensando na resposta que daria, e então recusou a oferta. O protagonista já esperava que o gangster fizesse isso. Não havia como tal bastardo deixar de lado seu orgulho tão facilmente. Ouvindo Cho Jung-sik recusar a oferta, muitas pessoas ficaram animadas e surpresas por ele não ter aceitado a oferta que lhe traria segurança. Muitos perceberam que o motivo era o orgulho. Alguns acreditaram que o gangster achava mais importante o orgulho do que a própria vida, enquanto outros achavam que o gangster estava os menosprezando. Os comentários progrediram exatamente como na última regressão do protagonista, que sabia o que deveria fazer a seguir. Certo, já que você rejeitou, não há nada que eu possa fazer. Desde que você rejeitou, não me meterei nesse assunto. Se você for eliminado ou não, não tem mais nada a ver comigo. As pessoas assistiram Black Scythe dar as costas ao gangster, ouvindo tudo o que ele falava. Sentiram que agora tinham carta branca para atacar o maldito gangster quando quisessem. Cho Jung-sik rangeu os dentes, praticamente se arrependendo de ter recusado a oferta. Nesse momento, foi anunciado que a primeira onda de monstros estava prestes a chegar, pedindo que todos se preparassem para proteger a relíquia. Além disso, também foi anunciado que após 30 minutos, não importando quantos monstros fossem derrotados, a segunda onda seria liberada. Todos tomaram posições para começar a defender o cristal. Cho Jung-sik estava preocupado em lutar com todas aquelas pessoas o alvejando, mas, já que essa era uma missão pessoal, ele não tinha escolha a não ser enfrentar o problema sozinho. Olhando em volta, Cho Jung-sik viu Black Scythe indo na direção contrária aos monstros e ficou confuso. Ele acabou seguindo o protagonista pelas ruas vazias da vila, se perguntando se Black Scythe também planejava lutar sozinho e se ele estava indo para outra entrada. Foi então que a primeira onda foi liberada. Os portões se abriram, permitindo que os 4.900 jogadores enfrentassem o dobro de goblins enfraquecidos, um número que deixou muitos assustados. Ficando preocupado com o número de monstros, mesmo que estivessem enfraquecidos, Cho Jung-sik correu para se esconder. Ele subiu em uma das casas abandonadas, se perguntando para onde Black Scythe havia ido, se ele tinha ido diretamente para lutar contra os goblins sozinho. Ele não conseguiu acreditar que Black Scythe estava confiante o suficiente para lutar sozinho no local onde ao menos 10 pessoas poderiam ficar lado a lado. Do alto de uma casa, Cho Jung-sik viu o protagonista de frente para os orcs que haviam passado pelo portão. Ele zombou das ações do protagonista, achando que ele apenas lutaria um pouco e depois fugiria. Dezenas de monstros avançaram pelos portões, e com sua foice na mão, o protagonista os atacou. A cada ataque, uma aura carmesim era lançada, derrotando diversos goblins de uma vez. Porém, mais goblins avançaram, pulando para atacar Black Scythe. O protagonista seguiu as ações deles, e com um pulo, girou diversas vezes sua foice, atacando cada um dos goblins e os derrotando em pleno ar. Assistindo à batalha, Cho Jung-sik ficou chocado com o quão forte Black Scythe estava mostrando ser. Ele se perguntou se aquela era a força que seria obtida ao chegar ao nível 16. Cho Jung-sik percebeu que não era a hora de invejar alguém, mas de se apressar e se tornar mais forte, principalmente agora que a batalha contra os goblins estava a pleno vapor. De lá, ele conseguiu ver as pessoas lutando contra os goblins, onde ninguém mais lembrava de sua existência. Todos só queriam proteger a relíquia.
Jun-sik correu para a caverna para também lutar contra os goblins e subir de nível. Tratando os goblins como pontos de experiência, o gangster os atacou. Seus sentidos afiados lhe avisaram do perigo, e com um ataque para trás, ele derrotou um goblin que tentou emboscá-lo. Seus sentidos eram afiados por causa de sua runa da detecção, a qual ele confiava para tornar a batalha fácil. Porém, naquele momento, algo passou raspando o rosto de Cho Jung-sik, que esquivou com um arranhão. Vendo a flecha lançada, ele ficou surpreso, pois não havia visto goblins lançando flechas. Ele olhou ao redor, procurando o maldito que havia tentado acertá-lo quando sua guarda estava baixa. Nesse momento de preocupação, Cho Jung-sik foi acertado por um lanceiro. Porém, ao invés de cair, Cho Jung-sik agarrou a lança, xingando o bastardo que o acertou. Ele arrancou a lança, a puxou e mirou no lanceiro com sua adaga. Ele descontou todo o seu ódio naquele jogador que havia ousado atacá-lo. Porém, nesse momento, outra flecha foi atirada, passando perto do queixo dele. Cho Jung-sik conseguiu localizar quem havia atirado a flecha. Pegando a lança, ele se preparou para lançá-la contra o arqueiro. O arqueiro tentou atirar outra flecha, mas não teve tempo. Ele foi atingido pela lança. Cho Jung-sik estava furioso por precisar se preocupar mais com jogadores do que com goblins, se arrependendo de ser o representante da região. Ele amaldiçoava o cargo que havia obtido, desejando poder passá-lo a outra pessoa. A essa altura, ele começou a se arrepender de não ter aceito a oferta de Black Scythe. Porém, ele jogou fora esse sentimento por causa de seu orgulho. Ele queria achar uma solução, um meio de caçar com segurança sem ter que se preocupar com tantos jogadores. Nesse momento, Cho Jung-sik localizou uma pessoa. O corpulento homem era o atual Rank 3 da região, o Black Dragon in My Right Arm. Cho Jung-sik sorriu maliciosamente, planejando usar esse jogador. Chamando o Black Dragon, Cho Jung-sik apontou sua adaga para ele, ordenando que o protegesse dali em diante. O protagonista estava caçando, e graças ao efeito do colar esquelético, sua velocidade de ataque já havia aumentado em 25%. Seu contador de goblins derrotados já passava dos 500, e ele estava sendo fortalecido também pelo efeito da runa do assassino. O protagonista abriu o seu inventário e percebeu que já havia ganhado quase 2.000 moedas de ouro. Satisfeito, Ryu-min percebeu que conseguiria coletar as 20.000 moedas que queria em breve, na segunda onda de monstros. Ele começou a pensar que seria melhor guardar o ouro durante toda a onda e comprar 2 habilidades comuns, já que se conseguisse fazer isso, seria capaz de obter a runa dos pensamentos verdadeiros do coração. Após tanto tempo parado, o protagonista percebeu que alguns goblins se aproximavam. Ele rapidamente balançou sua foice, derrotando todos de uma vez. Após o grupo de goblins ser derrotado, outros goblins se recusaram a avançar. Já que eles não avançavam, o protagonista fez isso. Após os 30 minutos se passarem, um som estrondou pela vila. Uma luz dourada surgiu, fazendo com que os goblins começassem a desaparecer, encerrando a primeira onda. 1.000 jogadores haviam sido eliminados nesse round, sobrando pouco menos de 4.000. Como recompensa, esses jogadores receberam 500 moedas de ouro. Vendo a quantidade de jogadores eliminados, o protagonista confirmou que os goblins não podiam ser enfrentados levianamente. Pensando em outra coisa, o protagonista procurou por Cho Jung-sik e o encontrou vivo, algo que ele já esperava, já que seria difícil para ele ser eliminado nesse round. Apesar de estar vivo, Cho Jung-sik estava irritado. Todos, em vez de focarem nos goblins, estavam apenas focando nele. Nesse momento, alguém tentou atacar Cho Jung-sik pelas costas. Porém, antes que essa pessoa conseguisse completar a emboscada, Black Dragon e Yeon-ming o jogaram no chão. Vendo a cena, o gangster se vangloriou por ter usado a autoridade para criar escudos de carne que o ajudaram a sobreviver à primeira onda. Além disso, Yeon-ming estava até mesmo ajudando-o sem precisar ser controlado pela autoridade. No entanto, a dor da ferida causada pela lança ainda atormentava Cho Jung-sik. Ele sangrava pesadamente, a ponto de não saber se conseguiria sobreviver pelo tempo restante. Cho Jung-sik rangeu os dentes, se forçando a sobreviver com sua tenacidade. Nesse momento, novos monstros surgiram. Dessa vez, além dos goblins, também apareceram hobgoblins. Para cada jogador, havia 2 monstros. Os monstros invadiram as muralhas, correndo na direção do cristal. Porém, em uma das entradas, havia um homem com uma foice. Usando a arma de sua classe, o protagonista atacou os monstros invasores, eliminando muitos a cada golpe. Com sua foice, Ryu-min
Min criou uma pilha de monstros, que crescia cada vez mais. Após derrotar incontáveis monstros, o protagonista chegou ao nível 20. Assim, seu ranking passou de aprendiz para normal, e a função de combinação foi desbloqueada. O protagonista ficou satisfeito, pois agora poderia usar a função de combinação para criar itens únicos que não poderiam ser obtidos na loja. Graças à evolução, a insígnia da morte da classe Ceifador foi fortalecida, ganhando mais 10% de dano bônus. Adicionalmente, a habilidade Noite da Morte também foi adquirida. Essa habilidade lançava uma energia obscura em um raio de 500 metros, criando uma noite artificial. O protagonista ficou satisfeito, principalmente com a habilidade adquirida, que combinava com a runa do Ceifador, que aumentava sua velocidade de ataque em 50% durante a noite. Nesse momento, mais monstros voltaram a invadir pelo portão. O protagonista deu-lhes as boas-vindas com sua nova habilidade. Com toda a área se tornando completamente escura, o protagonista caçou cada um dos goblins e hobgoblins com facilidade. A aura carmesim de sua foice era a única coisa visível no segundo, antes de cada monstro ser derrotado, além do som de seus gritos. Antes que pudesse ser notado, uma nova pilha de corpos de monstros havia se formado. Nesse momento, o avanço da segunda onda de monstros terminou. Dessa vez, 590 jogadores haviam sido eliminados. Vendo a segunda onda terminar, o protagonista se perguntou se deveria comprar algumas habilidades enquanto descansava. A primeira habilidade que o protagonista decidiu comprar se chamava Detecção de Presença. Com essa habilidade, ele poderia identificar todos os alvos dentro de 30 metros. Ao usar a habilidade para testar, o protagonista só descobriu goblins. Enquanto ele se perguntava se deveria juntar mais 20.000 moedas de ouro, a terceira onda começou. Dessa vez, não haveriam goblins, apenas hobgoblins, 2 para cada jogador. Tomando a iniciativa no portão, o protagonista atacou os monstros. Ao mesmo tempo, Cho Jung-sik estava caçando com aqueles que havia controlado. A terceira onda se passou tranquilamente, até a chegada da quarta onda, onde mais hobgoblins foram evocados. Todos os jogadores restantes se empenharam para derrotar o maior número de monstros possíveis, proteger o cristal e subir no ranking. Assim, a quarta onda terminou. Cansado de tantas batalhas, Cho Jung-sik tentava aguentar mais uma hora para que pudesse sair com vida. Ele já havia usado todas as autoridades, mas esperava que, enquanto todos os bastardos o protegessem, sua vida não corresse perigo. A quinta onda chegou, e para a surpresa de todos, havia 4 gnolls para cada um dos 2.700 jogadores, o que assustou até mesmo Cho Jung-sik. Os monstros, que eram maiores até mesmo que os humanos, invadiram a cidade, criando uma intensa batalha pela sobrevivência. Porém, Cho Jung-sik criou coragem para usar essa chance para conseguir a melhor colocação. Cho Jung-sik queria se tornar mais forte para acabar com todos aqueles que haviam o humilhado e menosprezado. Nesse momento, Cho Jung-sik ouviu o grito de alguém. Para sua surpresa, 2 de seus comandados haviam sido atacados por outros jogadores que miravam nele. Um grupo havia se reunido para tentar roubar o título de representante dele. Cho Jung-sik puxou seus outros comandados para usá-los de escudo. Ele faria de tudo para impedir que o atacassem. Assim, aqueles subordinados que o gangster puxou foram eliminados pelo grupo de jogadores. Cho Jung-sik começou a ser encurralado. Com menos da metade dos comandados ainda de pé, ele precisou recuar. Porém, antes que pudesse ser caçado, Cho Jung-sik começou a fugir, sendo perseguido imediatamente. Cho Jung-sik só queria sobreviver, pelo menos até a próxima onda de monstros para continuar vivo. Após correr tanto, Cho Jung-sik chegou ao local onde o protagonista lutava contra os monstros. Ele correu na direção do protagonista instantaneamente. Black Scythe, eu aceito sua oferta. Me proteja. Eu farei o que você quiser. No entanto, o protagonista olhou para Cho Jung-sik com um olhar ameaçador, rejeitando a oferta. Eu te disse antes que não iria mais prestar atenção a esse assunto, mesmo que você viva ou não. Cho Jung-sik ficou desesperado. Espere, mas foi você quem fez a oferta. Eu vou me tornar o seu subordinado. Então por que você está recusando? O protagonista deu as costas ao gangster, afirmando não querer um subordinado que nem mesmo tinha a autoridade do comando. Cho Jung-sik rangeu os dentes ao perceber que Black Scythe estava dizendo que ele não tinha utilidade e se arrependeu de não ter aceitado a oferta no momento em que foi feita. Nesse momento, as pessoas que perseguiam Cho Jung-sik conversaram umas com as outras, comentando sobre o que acabaram de ver. Elas ficaram aliviadas, pois estavam preocupadas que Black Scythe
Scythe fosse ajudá-lo. Agora, elas estavam animadas, pois poderiam atacar o gangster à vontade. Com a adaga na mão, Cho Jung-sik se preparou para lutar pela sua vida, desejando levar todos que pudesse para a cova junto com ele. Nesse momento, Yeon-min surgiu no meio da multidão para se juntar ao gangster. Cho Jung-sik ficou animado ao ver o subordinado, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Yeon-min o atacou. Com o ataque, Yeon-min jogou o líder da gangue no chão. Ele se aproximou de Cho Jung-sik com um olhar maquiavélico. Chefe, eu irei acabar com você confortavelmente. Antes que Cho Jung-sik pudesse reclamar, Yeon-min o agarrou pelo colarinho e começou a bater nele. Usando toda a sua força, Yeon-min atacou sem misericórdia. Cho Jung-sik não conseguia se defender por causa do cansaço e da dor que sentia, e a cada momento que passava, sua visão ficava mais turva. Ele só pôde amaldiçoar o maldito que o traiu. Um aviso soou, anunciando que o representante havia sido eliminado, e o poder do representante havia passado adiante, com o novo representante sendo Hwang Yeon-min. Ao se tornar o representante, Yeon-min se autodeclarou um rei. Com a autoridade do comando em suas mãos, Yeon-min pensou instantaneamente em controlar seu harém. Ele pediu para que seu ex-chefe não o culpasse, já que ele faria bom uso da autoridade, também culpando-o por perder tal poder, já que só havia ficado correndo. Yeon-min chamou seus capangas, perguntando se haviam visto como ele derrotou Cho Jung-sik. Todos rapidamente concordaram que ele se saiu bem. Porém, por dentro, os capangas de Yeon-min estavam com medo do psicopata que havia eliminado uma pessoa com as próprias mãos. Várias pessoas se aproximaram do local e, ao verem Yeon-min, se perguntaram se ele não era o cara que havia se aliado ao líder da gangue, surpresos por agora ele traí-lo. Todos rangiam os dentes miseravelmente, odiando o fato de Yeon-min ter se tornado o novo representante. Yeon-min sorriu orgulhosamente. Vendo que todos estavam atrás dele, pensou em algo que poderia tirá-lo de uma má situação. Rapidamente, Yeon-min correu em direção ao protagonista. Ao se aproximar, ele perguntou a Black Scythe se havia visto a mensagem de que ele se tornara o novo representante da região, afirmando que agora tinha a autoridade do comando. Yeon-min queria aceitar a oferta que Black Scythe fizera. A Vida é um documentário, fazendo tudo o que Black Scythe quisesse, para, em troca, ganhar sua proteção. Yeon-min estava confiante de que o motivo para o gangster ter sido abandonado havia sido porque ele tinha gasto todas as autoridades do comando. Portanto, Black Scythe aceitaria a oferta, já que ele tinha todas. No entanto, o protagonista franziu o senho. Eu não gosto da sua atitude. Ouvir aquilo deixou Yeon-min confuso. Contrariando o maldito, o protagonista mandou que ele se ajoelhasse e implorasse, então ele consideraria a oferta. Desesperado, Yeon-min perguntou se Black Scythe não havia ouvido ele falar que possuía a autoridade do comando. No entanto, o protagonista tratou isso como se não fosse nada, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Parece que você entendeu errado, mas quem pediu isso foi você. Então, se você quer minha proteção, se ajoelhe e implore. Yeon-min rangeu os dentes, mas vendo as pessoas atrás dele, pensou em considerar se ajoelhar. Em um instante, Yeon-min se ajoelhou e se curvou, pedindo para que Black Scythe o aceitasse como subordinado, implorando em alto e bom som. O protagonista já havia visto essa cena muitas vezes, o suficiente para se cansar dela. No entanto, diferente de Cho Jung-sik, Hwang Yeon-min tinha algo a oferecer por enquanto. O protagonista aceitou a oferta, o que fez Yeon-min ficar tão agradecido que se curvou várias vezes para agradecer. Vendo as ações de Yeon-min, o protagonista mandou que ele parasse. O protagonista então se colocou entre Yeon-min e os outros jogadores, que ficaram surpresos, se perguntando se toda a situação acabaria assim, com Black Scythe protegendo Hwang Yeon-min. Algumas pessoas queriam atacar juntas, mas outras desencorajaram, lembrando que Black Scythe balançava sua foice derrotando incontáveis oponentes de uma só vez. Nesse momento, o protagonista interrompeu o falatório do povo. Eu lhes darei duas escolhas. Vocês podem desistir do posto de representante da região e voltar a caçar monstros, ou então perecer pelas minhas mãos. O protagonista estendeu a foice, recomendando a primeira opção, mas avisando que se escolhessem a segunda, não os veriam mais como humanos. Os que estavam mais próximos dele engoliram em seco. Rapidamente, todos desistiram da posição de representante, fugindo com medo. Yeon-min ficou impressionado. Todos haviam fugido apenas com as palavras de Black Scythe. Ele ficou confiante de que, agora que era aliado do top 1, poderia ficar aliviado. O protagonista observou que a atmosfera mostrava que tudo chegaria ao fim em breve, conseguindo com segurança terminar a quinta onda. Porém, o protagonista
protagonista achava que, se as coisas terminassem assim, poderiam ser um pouco entediantes. O protagonista se aproximou de Yeonming, afirmando que tinha algo que queria que ele fizesse. Prontamente, Yeonming perguntou o que ele queria que ele fizesse. O protagonista mandou que ele usasse todos os 2 comandos para quebrar a relíquia. Yeonming ficou confuso com o pedido. Ele lembrou que Anja havia dito que, se não conseguissem proteger a relíquia, receberiam uma grande punição. Não entendeu por que Black Scythe queria que eles a quebrassem. Além disso, se usasse os 10 comandos, ele não poderia tornar Seoarin sua escrava. Yeonming tentou perguntar o porquê de Black Scythe querer quebrar a relíquia, mas o protagonista mandou que ele ficasse calado e obedecesse. O bastardo tentou negociar para usar apenas 9 comandos, mas o protagonista não quis negociar. Yeonming decidiu aceitar usar os 10 comandos, mas antes que o fizesse, o protagonista afirmou que diria em quem ele deveria usar a autoridade. Assim, o protagonista citou 10 pessoas, mandando que Yeonming as controlasse para quebrar a relíquia. Yeonming ficou surpreso, pois todos os seus amigos estavam na lista. Ele se perguntou se isso era proposital. Os amigos de Yeonming ficaram assustados ao verem o cara andar em sua direção, mas Yeonming os desculpou, afirmando que eram ordens de Black Scythe. Assim, Yeonming usou a autoridade sobre seus amigos e as outras pessoas citadas pelo protagonista, mandando que eles quebrassem a relíquia. Um aviso surgiu de repente para todos, alertando que a relíquia estava sendo atacada. Quando todos olharam para a relíquia, perceberam que vários jogadores a estavam atacando. Rapidamente, correram em direção à relíquia para tentar impedir que o grupo a quebrasse. Algumas pessoas conseguiram chegar a tempo para se agarrarem aos destruidores, tentando impedi-los, mas, vendo que não podiam pará-los, atacaram-nos ferozmente. Porém, era tarde demais. Depois de tantos golpes, a relíquia rachou e se despedaçou. Por causa da destruição da relíquia, a missão principal falhou. Como penalidade, a procuração da retribuição divina seria invocada. Todos ficaram confusos, principalmente com a sugestão de que deveriam sobreviver, pois até que o tempo se encerrasse, o round não terminaria. A procuração da retribuição divina era uma missão secreta. Como recompensa, eles receberiam 3.000 de ouro se conseguissem sobreviver durante os 30 minutos. As pessoas viram a recompensa de 3.000 moedas de ouro, ficaram animadas, pois era muito melhor que a recompensa anterior. Pegar uma recompensa maior do que a das ondas foi o motivo pelo qual o protagonista fez Yeonming quebrar a relíquia. Porém, houve um motivo pelo qual o próprio Hyumin não quebrou a relíquia. Confirmando que os jogadores atacaram a relíquia, os 10 sofreram uma grande punição do sistema. 50% das estatísticas deles foram reduzidas permanentemente. Ao verem suas estatísticas caírem, ficaram desesperadamente irritados. Eles tentaram culpar Yeonming, que só pôde se desculpar, afirmando não saber que seriam punidos assim. Porém, nesse momento, o representante da região também foi penalizado por não conseguir proteger a relíquia. Assim como os outros, ele teve uma redução de 50% em suas estatísticas. Yeonming ficou furioso, chutando a parede para descontar sua raiva. Deixando o assunto de lado, o protagonista começou a se preparar para a procuração da retribuição divina. Abrindo a loja, ele comprou itens com o ouro extra, começando com um capuz que aumentava a agilidade e botas com o mesmo efeito, além de um aumento de velocidade de movimento. A seguir, o protagonista abriu a combinação. Ele colocou o colar esquelético em um slot e no outro colocou a pedra de mana, o cristal roxo que obteve de Julie. A combinação foi bem sucedida, e o colar recebeu um ponto em todas as estatísticas. Como o protagonista só podia colocar uma pedra de mana em cada item, ele seguiu colocando as outras pedras que possuía nos outros equipamentos, colocando uma pedra de redução de dano em sua armadura leve, além de uma pedra de força em sua foice. A pedra de mana de nível baixo não era de muita ajuda, mas era melhor que nada. Uma nevoa sombria surgiu no centro da vila, causando calafrios a muitos jogadores. Alguns tentavam se motivar, avisando que só precisavam aguentar por mais 30 minutos. Eles não precisavam lutar, apenas fugir se fosse preciso. No entanto, o protagonista sabia que não seria fácil correr da agente da punição divina. Ele se lembrava de sua última vida, onde apenas 500 de quase 3.000 jogadores sobreviveram. Apenas tentar sobreviver era difícil. Originalmente, a agente da punição divina era um monstro que podia forçar ao menos 5 jogadores de nível 40 a atacá-la. Porém, Hyumin tinha um plano para derrotá-la. No céu, raios começaram a surgir para evocar o monstro. Hyumin planejava derrotá-lo usando o título que havia obtido ao derrotar um anjo. Esse título dobrava suas estatísticas quando lutava contra monstros do tipo divino, e esse era o tipo da agente da punição. Vendo o anjo
anjo que apareceu, as pessoas se perguntaram se ele era a agente da punição divina. Vendo que ele não era tão grande, achavam que poderiam apenas correr e desviar dos ataques, acreditando que seria uma missão fácil. Yeon-ming também ficou aliviado, achando que havia ficado com medo por nada. O agente carregava um cajado adornado por um círculo com um sino no meio. Levantando seu cajado, ele se preparou para um ataque. O agente bateu o cajado no chão, gerando uma onda que percorreu a praça da cidade. A onda criou um campo restritivo, que impedia que qualquer um passasse por ela até que a habilidade fosse desarmada. As pessoas tentaram passar pela barreira, mas ficaram preocupadas ao não conseguirem. Nesse momento, as estatísticas de todos dentro do campo foram reduzidas em 50%. Vendo que não seria fácil, as pessoas começaram a bater na barreira, tentando sair. O protagonista observou que cerca de 300 pessoas haviam sido pegas pelo alcance da habilidade. Era uma pena, mas ele não poderia salvá-las. O agente estendeu suas asas brilhantes ao céu, e ao bater suas asas, uma infinidade de lanças de luz foram geradas e lançadas contra os jogadores. O protagonista desviou o olhar, se negando a ver aqueles 300 jogadores sendo atingidos pelas lanças divinas. Os jogadores dentro do campo ficaram assustados, tentando correr ou se esconder, tudo para desviar das difíceis lanças que já eram difíceis de seguir com os olhos. Após as primeiras lanças serem arremessadas, o anjo conjurou outro conjunto, fazendo com que elas chovessem sobre os jogadores dentro do campo de restrição. Era quase impossível esquivar das lanças de luz, mas quem conseguisse desviar delas não enfrentaria grandes problemas. Agora que todos estavam distraídos, o protagonista se moveu. Prestando atenção nos humanos, o agente não prestou atenção nas suas costas, permitindo que o protagonista passasse por ele. Ryu-min havia criado um plano para atacar o agente assim que a barreira fosse abaixada. Após alguns minutos, a barreira começou a ser desfeita. O protagonista avançou contra o agente sem medo de que ele se virasse, já que ele não o ouviria por não ter orelhas. Chegando a uma distância de 5 metros, o protagonista pulou e então usou o selo da morte, marcando o agente. O protagonista estava buscando o golpe fatal em um único ataque. A lança desceu sobre o agente, mas antes de ser atingido, o ser divino olhou para cima, revelando seus olhos em um rosto cercado por penas. Porém, apesar de ter notado a presença do Black Scythe, já era tarde demais para ele. Sendo atingido com todo o poder do protagonista, o agente da punição divina gritou de dor. O protagonista havia atingido o olho daquele ser com um golpe perfeito. Após o golpe, o protagonista voltou para o chão, checando que, graças à ajuda de seu selo, ele havia causado um grande dano, deixando o monstro-chefe com apenas 60% de sua estamina. Ter eliminado 40% com um ataque não era nada mal. O protagonista sabia que o agente usaria o campo restritivo para tentar encontrá-lo, então fugiu. Exatamente como ele previu, o agente usou a habilidade, lançando uma onda de energia pela praça. No entanto, ao perceber que não havia pego quem o atacou, o agente liberou o campo. O protagonista aproveitou essa oportunidade para avançar novamente. Agora, ele queria atacar o outro olho do monstro. O protagonista repetiu o ataque que efetuou da última vez, acertando em cheio o agente da punição divina. Sendo acertado em seu outro olho, o monstro gritou de dor. Tendo sucesso em seu ataque, o protagonista pôde relaxar. O agente usou o campo restritivo novamente, porém, mesmo sendo pego pela habilidade, Ryu-min não se importava, já que sem a visão, o agente era como um saco de areia glorioso. O agente da punição divina conjurou as lanças de luz para atacar. Logo, Ryu-min entendeu o plano do monstro, acertá-lo ao mirar em todas as direções. No momento em que as lanças foram lançadas para cima, o protagonista usou a habilidade da noite. Instantaneamente, uma completa escuridão cobriu toda a área, engolindo as lanças de luz. O agente ficou confuso ao ter suas lanças sendo engolidas, mas Ryu-min já estava diante dele para atacá-lo novamente. Com sua foice do ceifador, ele estava pronto para acabar com o monstro divino, mostrando a superioridade da noite. A foice rasgou a asa do anjo, espalhando o sangue dourado por todos os lados. Com o poderoso golpe, aquela asa caiu no chão. O agente divino tentava descobrir onde seu inimigo estava, mas tudo o que encontrava eram os golpes do Black Scythe. Com sua foice e sua aura carmesim, o protagonista brincava com aquele monstro
que não podia sequer tocá-lo. Com mais um golpe poderoso, o protagonista arrancou a outra asa do anjo. Após todos os ataques, o protagonista verificou a estamina do agente divino, descobrindo que estava em 10%. O protagonista não ficou parado, colocando alguma distância entre ele e o agente. Foi nesse momento que a passiva do agente da punição divina, a última chama radiante, foi ativada. Graças à sua passiva, o agente se tornou invencível. O protagonista observou o monstro que havia se tornado invencível ao ter sua vida reduzida a 10%. O cajado que o agente segurava lançou diversas esferas de energia obscura que caíram por toda a área. O protagonista pôde assistir o monstro atacar aleatoriamente uma última vez. A duração do buff de invencibilidade do agente, que duraria 50 segundos, passou como uma contagem regressiva enquanto ele atacava aleatoriamente. Quando a contagem chegou a 1 segundo, o protagonista se preparou. O buff de invencibilidade caiu, e assim que o agente estava prestes a fugir, o protagonista avançou em sua direção. O protagonista carregava sua foice, e com um golpe horizontal, acertou o anjo com seu ataque. O anjo não seria mais capaz de virar sua cabeça, pois ele não a tinha mais. Derrotando o agente da punição divina, o protagonista evoluiu de nível diversas vezes, além de guardar uma enorme soma de ouro. Sendo reconhecido como o primeiro a derrotar tal monstro, o protagonista ganhou o título de opositor da punição divina. Com o ser divino caído no chão, o protagonista analisou seu título, que reduzia em 80% os ataques do tipo divino. Ryu-Min também recebeu um éter condensado como recompensa por ser o primeiro a derrotar tal ser, além da runa do brilho, que foi automaticamente utilizada. O protagonista já esperava obter o éter condensado, um item do tipo suprimento, que era o item que ele tinha como objetivo principal ao caçar o agente da punição divina, pois esse item era usado para a criação de itens do rank Deus. A runa do brilho também era uma ótima aquisição, pois aumentava a inteligência em 1 ponto para cada nível, além de aumentar os efeitos das habilidades do tipo divino em 1%. Atualmente, graças a essa runa, o protagonista já estava obtendo 30 pontos de inteligência e 30% de bônus de habilidade divina por estar no nível 30. Com a missão completada, todos receberam a recompensa de 3.000 moedas de ouro, o que causou uma grande comoção. Todos comemoraram por estarem vivos. Ninguém conseguia acreditar que o Black Scythe havia derrotado o agente da punição divina, o monstro que supostamente deveria caçá-los. Nesse momento, uma voz animada surpreendeu a todos. A anja que lidava com essa região surgiu no céu. Incrível! Derrotar o agente da punição divina sozinho? Você é o primeiro humano que eu, Olive, genuinamente reconheço. O protagonista ignorou a anja, que perguntou se ele gostaria de dar uma entrevista. Estamos aqui com Black Scythe, então, o que você pensa sobre derrotar o agente da punição divina? O protagonista estalou a língua, irritado com a pergunta idiota. Eu só derrotei o agente porque eu queria. A anja supôs que ele havia feito pela recompensa, mas o protagonista afirmou que também era para evitar que o agente ficasse atacando as pessoas. Os jogadores ficaram surpresos com a resposta dada por Black Scythe, começando a tratá-lo como um salvador. Eu pensei que ele era um cara arrogante por ser forte, mas quem poderia imaginar que ele teria um lado tão doce? A anja, ao ouvir que Black Scythe havia atacado o monstro para salvar os outros, acreditou no que havia ouvido sobre humanos serem uma raça muito estranha. Em uma hora, eles se atacavam. Em outra, lutavam juntos em harmonia para sobreviver, como se o que haviam feito antes nunca tivesse acontecido. Ouvindo que a anja não entendia, o protagonista não esperava nada melhor dela, nem de nenhum outro anjo narcisista. Colocando o assunto do agente de lado, a anja parabenizou todos por terem ficado vivos, mas avisou que não era hora para relaxarem. Sorrindo, ela lembrou que, dependendo do resultado, ainda poderiam ser eliminados. Antecipando esse momento, Olive quis ver como ficou o resultado geral. Entre todas as zonas, Black Scythe, o jogador de nível 30, havia derrotado mais de 3.600 monstros. Atrás dele estavam os estúpidos idiotas, com pouco menos de 1.000 abates, e em terceiro lugar o demônio celestial. Obviamente, o protagonista obteve o primeiro lugar em sua área, e surpreendentemente, An Sang-chul e Seo Arin vinham logo após ele, porém com cerca de 600 abates cada. As pessoas ficaram surpresas com o número de abates do protagonista e a distância entre ele e o segundo lugar. O que mais impressionava era seu nível 30. Muitos suspeitavam que ele havia obtido bônus de experiência de alguma forma por causa disso. O protagonista realmente havia obtido bônus
bônus de experiência, mas ele não sabia se havia uma forma de obtê-los, além de se tornar o primeiro rank dentre todas as zonas. O protagonista foi parabenizado e recebeu a recompensa dos seus 2 primeiros lugares. O primeiro prêmio que o protagonista abriu lhe daria um anel de rank intermediário. Dentre as opções possíveis, ele escolheu o Anel da Resistência, embora o nome não fosse tão chamativo quanto o nome dos outros 2. O anel obtido pelo protagonista lhe dava 4 pontos de sorte e incríveis 35% de resistência. O mais chocante era o efeito extra, que lhe dava resistência contra efeitos de status. Mesmo que alguém fosse muito poderoso, ainda poderia ser abatido através de efeitos de status. Além disso, resistência não poderia ser obtida através das estatísticas, então essa era a melhor opção entre os anéis, mesmo que ele não fosse usá-lo nesse momento. O protagonista seguiu para a próxima recompensa, onde ele poderia escolher entre um bônus de 50% de status no próximo round, 4.000 moedas de ouro, ou informações sobre o round seguinte. Dessa vez, não havia um bônus de experiência tripla, já que o round seguinte não se tratava de caça a monstros. Ryu-Min então escolheu a opção de 4.000 moedas de ouro. Após as escolhas da recompensa, a Anja pediu que todos checassem o ranking na mensagem que haviam recebido, pois o rank 1225 seria a linha de corte. Aqueles que estavam abaixo da linha de corte ficaram assustados. Muitos tentaram implorar por uma revisão, enquanto outros pediram clemência. Porém, a Anja os ignorou, mostrando um sorriso prazeroso. Então, agora vamos começar a eliminar os insetos que não puderam chegar nem mesmo ao top 1225. Em que a Anja estalou os dedos, uma energia dourada envolveu centenas de pessoas, consumindo seus corpos enquanto gritavam. Assim, o número de sobreviventes no Round 3 se tornou apenas 1225, e o round foi finalizado, com o próximo sendo datado para o dia 1º do mês seguinte. Arin, ao retornar para o mundo real, se viu em seu quarto. Ela tocou seu rosto, verificou suas mãos e confirmou que havia sobrevivido. Ela saiu da cama, lembrando que não apenas havia sobrevivido, mas também havia recebido a classe de invocadora. Ao usar a habilidade de invocação de fada, um pequeno ser como uma mariposa surgiu acima da atriz. O pequeno e fofo ser, que agia como escudo, pousou em seu ombro, esfregando o rosto contra o de sua conjuradora. Esses seres também serviam como guardas, distraindo os monstros para ajudar. Graças a isso, Arin conseguiu passar pelo 3º round em segurança. Arin ainda não conseguia acreditar que havia ficado no top 3. Olhando o inventário, ela removeu um item dele. Aquela pedra de mana havia sido dada a ela como recompensa por sua colocação. Ela não pôde deixar de se perguntar se Black Scythe gostaria do presente, se ela lhe desse esse item. Em outra casa, alguém agarrou um abajur e, com grande ódio, o quebrou contra uma parede. Yeonmin amaldiçoava o Black Scythe por sua redução de estatísticas. Ele se arrependia de ter seguido a ordem dele e destruído o artefato. Nesse momento de raiva, Yeonmin ouviu uma notificação vinda de seu celular. Pegando o aparelho e lendo a mensagem que recebeu, ele percebeu que estava ainda mais lascado. Yeonmin estava sendo contatado por Kim Seungan. Ele atendeu a ligação como se nada tivesse acontecido, mas tudo o que ouviu foram gritos e xingamentos. Você está louco? Não se atreva a bancar o inocente. Você não sabe que ferrou com todos nós? Como você pode usar a autoridade sobre seus amigos? Você se atreve a se chamar de humano após isso? Yeonmin tentou se defender, afirmando que, se não tivesse feito aquilo, poderia ser eliminado pelas mãos do Black Scythe. Mas Kim Seung-han, do outro lado da linha, não estava nem um pouco disposto a ouvir. Sentindo-se traído por Yeonmin, que preferira machucar seus amigos a simplesmente ter chutado o balde, ele explodiu. Se você não tivesse sido tão ambicioso, nada disso teria acontecido. Seu maldito traidor! Yeonmin queria se explicar, mas Kim Seung-han o cortou. Nunca mais me ligue. Seja na vida real ou no outro mundo, finja que não me conhece. Ou então eu vou rasgar sua cara se eu vê-la mais uma vez. Vendo o companheiro desligar a ligação, Yeonmin rangeu os dentes, sem acreditar que o que havia feito fosse tão errado. Tentou ligar para os outros para se juntar contra Kim Seung-han, mas o primeiro número que discou estava indisponível. Vendo que havia sido bloqueado, Yeonmin descontou sua frustração no celular, jogando-o na cama, para a sorte do aparelho. Sentindo-se abandonado, Yeonmin descartou a ideia de precisar de alguém. Lembrando-se da ameaça que havia sofrido, ele se perguntou quem Kim Seung-han achava que era. Agora, estava decidido a se vingar do antigo colega por tê-lo ameaçado. Não apenas ele, mas todos os outros também. No Hotel Imperial, Ma Gyeonlok recebeu novamente o segurança An.
Sanshu, humildemente, afirmou que havia sobrevivido por sorte. Lembrando que o terceiro round havia sido difícil, Ma Gyeonlok perguntou se ele estava bem, mas Sanshu respondeu que não teve muito trabalho, já que os monstros estavam enfraquecidos. Ma Gyeonlok questionou em que nível Sanshu estava e se havia escolhido uma classe. Em resposta, o segurança revelou que era um cavaleiro nível 11 e que seu Arin estava no mesmo nível, mas como invocadora. Ao ouvir sobre a classe de Arin, Ma Gyeonlok ficou surpreso e imediatamente achou a informação fantástica, já que essa não parecia uma classe comum. Vendo a expressão dele, Ma Gyeonlok não pôde deixar de rir, pois não via aquela expressão há muito tempo. Isso o deixou à vontade para escolher fazer o que quisesse, caso a situação não fosse tão problemática. An Sanshu percebeu que aquela seria a última parte, já que seu Arin não sentia nada por ele. Ma Gyeonlok ficou surpreso, pois o segurança parecia tão másculo, mas logo se lembrou de como a atriz o chamava apenas de Senhor Segurança. Mudando de assunto, Ma Gyeonlok perguntou qual relatório ele queria entregar. Primeiro, o segurança se curvou e pediu desculpas, deixando Ma Gyeonlok confuso. O segurança revelou que havia falhado na missão de ajudar Black Scythe e de entregar-lhe a mensagem. Ma Gyeonlok ficou surpreso, já que ambos eram da mesma região. Então, o segurança lhe contou tudo o que havia acontecido na vila em ruínas. Após ouvir sobre o agente da punição divina, que tinha um nome tão poderoso, Ma Gyeonlok perguntou se Black Scythe realmente havia derrotado esse ser divino. Ma Gyeonlok explicou que Black Scythe havia derrotado o ser divino com habilidades esmagadoras, como se já soubesse exatamente o que fazer para vencê-lo. An Sanshu acreditava que Black Scythe era tão forte que não parecia precisar de ajuda. Percebendo que o protagonista tinha estatísticas além de sua imaginação, Ma Gyeonlok se sentiu envergonhado por achar que era forte apenas por ter a runa do Cavaleiro Negro. Ouvir as histórias sobre Black Scythe fez com que o empresário ficasse ainda mais curioso para conhecê-lo. Ma Gyeonlok não responsabilizou o segurança, já que não havia o que fazer. Mudando de assunto novamente, ele perguntou qual havia sido o resultado da busca pelos bandidos. O segurança começou com Hwang Yeonming e, assumindo que esse fosse o nome real do jogador, disse que havia dezenas de pessoas com o mesmo nome no país. No entanto, filtrando pela idade, ele encontrou 5 suspeitos. Ma Gyeonlok quis saber as localizações dos 5, mas o segurança afirmou que o investigador só encontraria seus endereços em um mês. Ao ouvir o tempo que levaria, Ma Gyeonlok observou que isso tomaria até o fim do 4º round. Servindo a bebida do patrão, o segurança afirmou que não havia pressa, já que tinham tempo. Curioso, Ma Gyeonlok perguntou quanto de ouro An Sanshu havia coletado. Quando o segurança respondeu que tinha 10.000, Ma Gyeonlok comentou que ele ainda estava na metade do caminho para comprar a habilidade Rastreamento, que custava 20.000 moedas de ouro. Antes que a conversa terminasse, An Sanshu lembrou de outro assunto, revelando que no último mês, alguém havia comprado uma grande quantidade de ações da sua companhia. Ma Gyeonlok não suspeitou de qual companhia o segurança estava falando, até ele revelar que se tratava da consultoria Demônio Celestial, a empresa que estava recebendo total atenção no momento. Ouvindo o chefe perguntar qual a porcentagem comprada, o segurança pediu que ele não se surpreendesse. Havia sido 31%. Ma Gyeonlok não pôde deixar de ficar chocado ao ouvir que uma única pessoa havia comprado essa grande quantidade de ações, algo que também surpreendeu o segurança. Ma Gyeonlok fez cálculos rápidos e descobriu que a pessoa teria investido 280 bilhões de moedas de ouro para adquirir os 31% da empresa. Ele não conseguia acreditar que alguém tivesse essa quantia de dinheiro para investir, pensando que se tratava de algum rico que ele não conhecia. Nesse momento, Ma Gyeonlok suspeitou que um de seus irmãos estivesse envolvido. Sabendo que a pessoa havia comprado os 31% para poder fazer parte do gerenciamento, Ma Gyeonlok pegou seu telefone para contatar alguém. Enquanto isso, ele perguntou ao chefe de departamento An sobre as informações de contato desse comprador. O protagonista, deitado em sua cama, aguardava o contato de Ma Gyeonlok. Ele não queria ligar para o homem primeiro para manter seu orgulho como acionista majoritário. Foi nesse momento que o protagonista derrubou o celular no próprio rosto, assustado com a entrada repentina de seu irmão, que gritou: "Irmão, em que nível você está?" O protagonista se sentou e perguntou por que ele queria saber aquilo de repente.
Won estava falando sobre um garoto que se gabava do alto nível do irmão dele. Isso deixou o irmão do protagonista irritado, lembrando-se de como o amigo continuava dizendo que o irmão já estava nível 11 e tinha uma classe. Ouvindo que o irmão do amigo de Won estava no nível 11, o protagonista suspirou e pediu para ele não se preocupar, já que seu nível era maior que isso. Won então perguntou qual nível Ryu-min estava, o que fez o protagonista hesitar. Ele se perguntou o que deveria responder, já que, se dissesse a verdade, poderia atrair problemas. Sorrindo, o protagonista afirmou ser nível 12. Isso deixou Won animado, ansioso para saber qual classe o irmão havia obtido. Seu rosto parecia resplandecer enquanto perguntava a Ryu-min qual era sua classe. Voltando a dormir, o protagonista respondeu que sua classe era um segredo. Ryu-won ficou frustrado, não querendo que houvesse segredos entre irmãos. Expulsando o irmão do quarto, o protagonista afirmou que iria dormir. No momento em que Won saiu do quarto, o protagonista recebeu uma ligação. Ao atender, a pessoa do outro lado perguntou se estava falando com Ryu-min. Ao confirmar sua identidade, Ma Gyeon-lok se apresentou, revelando ser o CEO da consultoria Demônio Celestial. Recebendo o contato, o protagonista decidiu se fazer de ingênuo, já que isso o ajudaria a pegar Ma Gyeon-lok desprevenido. Ao ouvir Ryu-min gaguejando ao cumprimentá-lo, Ma Gyeon-lok perguntou se ele havia investido uma fortuna em sua companhia. Com uma voz tímida, o protagonista perguntou qual era o assunto. Ma Gyeon-lok, revelando que Ryu-min havia se tornado o maior acionista da empresa, afirmou que queria encontrá-lo pessoalmente. Com a confirmação do protagonista, Ma Gyeon-lok sugeriu que se encontrassem na sexta-feira. O protagonista olhou seu calendário, lembrando que esse era um dia importante para obter a runa dos pensamentos internos. Afirmando ter planos para a sexta-feira, o protagonista sugeriu o sábado. Assim, ambos concordaram com o encontro. O protagonista já sabia que Ma Gyeon-lok ligaria, pois o CEO havia fundado a empresa para obter a aprovação de seu pai. Então não havia como ele tratar seu acionista majoritário de maneira comum. Pensando na reunião, o protagonista se preparou para pegar a runa que precisava antes desse dia. Havia muitas maneiras de se obter runas, como ir a certos lugares em determinados rounds, recebê-las como recompensas especiais ou derrotar monstros-chefes. Em casos extremos, até mesmo derrotando monstros comuns. Uma das coisas que poucas pessoas descobriram era que também seria possível obter runas na vida real, mas, obviamente, o método para a aparição das runas era extremamente restrito. Entrando em um galpão, o protagonista se escondeu em uma escada, esperando Jang Seo-kyun aparecer. O jogador que usava seu nome real tinha um nome que Ryu-min nunca esqueceria, já que ele era o criminoso que havia sequestrado seu irmão. O protagonista lembrava claramente do rosto e da voz do maldito. Naquele dia, com Won amarrado, Jang Seo-kyun havia mandado o protagonista entregar aquilo que os outros não tinham. O protagonista, na ocasião, ficou surpreso, afirmando não saber do que o bandido queria, o que fez Jang Seo-kyun gargalhar de rir. Mas ele cortou a mentira do protagonista, acusando-o de ser um regressor. Vendo a surpresa no olhar de Ryu-min, Jang Seo-kyun revelou ter a runa dos pensamentos internos, o que usou para sondar Ryu-won. Desde esse incidente, o protagonista buscava vingança contra Jang Seo-kyun, desde sua 11ª regressão. Por isso, Ryu-min não mantinha nenhum sentimento desnecessário. Ele só queria obter a runa dos pensamentos internos antes que o maldito a conseguisse. Colocando uma máscara, o protagonista esperou. Alguns minutos depois, Jang Seo-kyun entrou no galpão carregando alguém em seus ombros. Jang Seo-kyun jogou a mulher no chão. Arrancando a fita que selava a boca dela, ele mandou que não gritasse. Imediatamente, a mulher começou a implorar para ser poupada, para ser libertada. Jang Seo-kyun ficou irritado ao ouvir a mulher dizer as mesmas coisas de sempre, mandando-a tentar algo diferente. Ele não queria ouvir sobre deixá-la ir, sobre dinheiro, ou qualquer outra coisa entediante. A mulher se desculpou, perguntando se ele estava fazendo aquilo com ela, porque ela tinha olhado torto para ele alguns dias atrás. Jang Seo-kyun olhou para ela com desprezo, ouvindo finalmente o que ele queria ouvir. Naquele dia, eu me senti horrível. Você sabia? 2 dias atrás, Jang Seo-kyun estava andando pela rua, procurando alguém que pudesse ajudá-lo a esquecer seus problemas. Encontrando uma mulher bonita, ele a seguiu. Mesmo após entrar em um beco escuro, a mulher não percebeu que estava sendo seguida. Quando já estavam longe da rua principal, Jang Seo-kyun se moveu, aparecendo diante da mulher num piscar de olhos. Seu corpo brilhava, e ao encarar a luz repentina, os olhos da mulher foram cegados. Jang Seo-kyun se aproximou da mulher,
fazendo-a gritar de desespero. Após o susto, Jang Seo-kyun fugiu. Ele amava sua vida atual, onde podia fugir após fazer o que quisesse. Sua vida após sair da prisão era tão entediante que ele não queria mais viver. Mas a runa da luminescência, que tornava seu corpo brilhante, cegando os oponentes, trouxe uma diversão de volta à sua vida. Após cegar a primeira mulher, Jang Seo-kyun foi a uma cafeteria. A atendente o recebeu com um sorriso no rosto e, ao ver aquele sorriso, Jang Seo-kyun se surpreendeu com o quão bonita ela era. Dirigindo-se ao caixa, ele pediu um café americano gelado. Pagando pelo café, Jang Seo-kyun perguntou se ela estava trabalhando meio período ali, já que nunca a tinha visto antes. Sem jeito, a jovem revelou que todos os outros trabalhadores de meio período haviam se demitido devido ao caos que estava acontecendo ultimamente. Jang Seo-kyun achou que fazia sentido as pessoas quererem viver a vida, em vez de trabalhar, se no mês seguinte poderiam acabar em um caixão. Investigando mais, Jang Seo-kyun perguntou se a mulher era a dona, e ela confirmou que sim. Ao perguntar a idade dela, Jang Seo-kyun descobriu que ela tinha 32 anos. Ficar sabendo que a mulher não era uma jogadora deixou Jang Seo-kyun satisfeito. Ele então pediu o número dela, dizendo que havia gostado dela, o que a deixou confusa. Vendo a expressão no rosto da mulher, Jang Seo-kyun começou a ficar irritado. O que há de errado? Por acaso você não gostou da minha cara? Está com nojo das manchas no meu rosto? Isso é uma droga! Eu não vou beber esse café. Então me devolva meu dinheiro, maldita nojenta! Tremendo, a mulher devolveu o dinheiro a ele. Jang Seo-kyun deixou a loja com uma carranca no rosto, amaldiçoando a mulher por se achar bonita demais. Naquela noite, Jang Seo-kyun emboscou a mulher. Sua intenção era fazê-la pagar por tê-lo desprezado com aquele olhar maldito. Lembrando do ocorrido, a mulher se desculpou profundamente. Se abaixando, Jang Seo-kyun a ensinou que ela nunca mais deveria menosprezar a aparência de alguém. A mulher jurou que nunca mais julgaria ninguém, mas para Jang Seo-kyun isso não era suficiente. Ela ficou surpresa ao ouvi-lo afirmar que ela não estava sendo sincera. Jang Seo-kyun então jogou a mulher no chão novamente, dizendo que ela estava fingindo apenas para escapar. Ele se aproximou dela com um olhar maquiavélico, afirmando que ela deveria pagar o preço por se sentir culpada. Vendo a mulher se contorcendo, Jang Seo-kyun mandou que ela ficasse parada. Nesse momento, ele se surpreendeu ao ouvir uma voz vinda de trás dele. Você quem deve ficar parado, entendeu? Jang Seo-kyun ficou assustado, pois acreditava que não havia ninguém ali. Olhou para trás, achando que a pessoa era um detetive. Ele se levantou furioso, perguntando quem estava ali. No escuro, o protagonista avançou com sua foice. Não se altere. Você já vai reclamar bastante mais tarde de qualquer maneira. Jang Seo-kyun ficou confuso ao ver uma pessoa com uma foice enorme e usando uma máscara branca. Vendo a aparência do homem que apareceu, Jang Seo-kyun não pôde deixar de zombar. Maluco miserável. Você acha que aqui é lugar de brincar? Vendo que o homem não havia entendido a situação em que estava, o protagonista estendeu sua foice, perguntando a Jang Seo-kyun se aquilo realmente parecia um brinquedo para ele. Para mostrar que estava falando sério, o protagonista cortou o ar. Jang Seo-kyun percebeu que aquilo era uma arma real, o que o levou a perguntar ao protagonista se ele era um jogador. Olhando para a mulher, o protagonista disse: agora é sua chance, vá embora. No entanto, antes que a mulher se levantasse, Jang Seo-kyun mostrou sua agressividade. Quem disse que você pode ir? Vendo o homem distraído, o protagonista avançou. Antes que Jang Seo-kyun pudesse reagir, o protagonista o atacou com o cabo da foice, fazendo um omelete nas calças dele. Jang Seo-kyun caiu no chão, urrando de dor. O protagonista não deixou de lembrar que havia avisado que ele acabaria reclamando. Mais uma vez, Ryu-min mandou a mulher ir embora. Ela assim o fez após agradecer. Com a mulher saindo, ficaram apenas Ryu-min e o homem no local. Com um sorriso por trás da máscara, o protagonista arrepiou o bandido. Que os jogos comecem. A dor que Jang Seo-kyun sentia se transformou em fúria. Seu maldito! Eu vou acabar com você! O protagonista gostou da atitude dele, já que seria divertido se ele não desistisse. Vendo o jovem rir dele, Jang Seo-kyun tentou atacá-lo. Como se estivesse lutando em câmera lenta, o protagonista desviou dos ataques da adaga com maestria. Jang Seo-kyun rangeu os dentes, se perguntando por que não conseguia acertar. O protagonista não pôde deixar de comentar sua insatisfação. Eu não acredito que você ainda está carregando o lixo de uma adaga Goblin.
Quando Jang Seo-kyun estendeu o braço novamente para atacar, o protagonista balançou sua foice, cortando-o. Uma fonte vermelha jorrou do local onde a foice do protagonista o acertou, fazendo Jang Seo-kyun urrar. Vendo o quanto ele gritava, o protagonista perguntou se aquilo estava doendo. Jang Seo-kyun já rangia os dentes, mas ficou pálido ao ouvir o homem afirmar que aquilo era só o começo. Nesse momento, o protagonista avançou novamente, atacando com sua foice. Após 2 golpes, Jang Seo-kyun percebeu que não sobreviveria se continuasse ali. Vendo o homem mascarado parar de se mover, Jang Seo-kyun planejou cegá-lo. Nesse instante, uma luz explodiu do peito de Jang Seo-kyun. Vai se ferrar! No entanto, a luz no peito de Jang Seo-kyun foi reprimida, mal conseguindo brilhar. Não entendendo por que sua habilidade não foi ativada, ele começou a tremer de medo. O protagonista sorriu internamente, dizendo para ele tentar brilhar o quanto quisesse, mas que não seria permitido dentro de sua habilidade da noite. Como já sabia da habilidade de Jang Seo-kyun, o protagonista conjurou a sua habilidade com antecedência. Independente da habilidade ou não, o protagonista já planejava deixar Jang Seo-kyun imóvel de todas as formas. Passando por Jang Seo-kyun, o protagonista atacou suas pernas com a foice. O bandido caiu no chão, não conseguindo mais se manter de pé. Ele rastejou em direção ao protagonista, gritando: "Seu maldito demônio! Por que você está fazendo isso comigo? Por quê?" Atacando Jang Seo-kyun com a ponta da foice, o protagonista o questionou sobre por que os humanos eliminavam os insetos. Atacando-o novamente, o protagonista respondeu a própria pergunta. Os humanos eliminam os insetos porque eles causam problemas. Sofrendo nas mãos do protagonista, Jang Seo-kyun amaldiçoou o quanto ele era psicopata. Vendo que Jang Seo-kyun ainda o xingava, o protagonista desejou ver até quando ele manteria essa atitude. Nos minutos seguintes, o protagonista continuou a fazer Jang Seo-kyun sofrer. O homem nem ao menos sabia por que estava sofrendo tanto ou o que o protagonista tinha contra ele. Chegou a um ponto em que ele achava que estava sofrendo uma injustiça, ao ponto de pensar que viver não valia mais a pena. Jang Seo-kyun começou a chorar, desistindo de sua vida. Foi nesse momento que Hyo-min levantou a cabeça dele usando sua foice. O protagonista olhou para Jang Seo-kyun com um olhar ameaçador. Por acaso você está pensando em morder a própria língua? Você acha que vou deixar você fazer isso? O protagonista atacou Jang Seo-kyun mais uma vez. Eu vou te manter vivo até você se ajoelhar e implorar para que eu pare. Em seguida, uma enxurrada de ataques caiu sobre Jang Seo-kyun. A mente de Jang Seo-kyun já não funcionava corretamente. Deixado com um olhar vazio, ele implorou. O protagonista fingiu que não ouviu, forçando Jang Seo-kyun a implorar para que ele encerrasse seu sofrimento. O protagonista perguntou se ele realmente queria isso, e derramando lágrimas, Jang Seo-kyun confirmou que sim. O protagonista não acabou com ele imediatamente, mas o questionou. Você não sabe por que está acontecendo isso? Somos totalmente estranhos, afinal. O protagonista revelou a Jang Seo-kyun que eles não eram totalmente estranhos, já que já haviam se conhecido antes. Ouvindo o mascarado chamá-lo pelo nome, Jang Seo-kyun ficou surpreso, achando que ele de alguma forma estava conectado àquela mulher. No entanto, o protagonista negou estar relacionado a ela. O protagonista revelou que Jang Seo-kyun havia sequestrado seu irmão para obter informações dele. Jang Seo-kyun não se lembrava de ter feito algo assim, e Hyo-min explicou o motivo de ele não lembrar. Aquilo aconteceria no futuro, embora para ele fosse um incidente do passado. Por isso ele estava se metendo agora, para que Jang Seo-kyun não conseguisse a runa do pensamento interno. Ouvindo tudo, Jang Seo-kyun não entendeu nada. Falando sobre a runa do pensamento interno, o protagonista perguntou se ele sabia qual condição precisava ser atendida para ela ser revelada, e essa condição era ouvir a verdadeira voz de outra pessoa. Jang Seo-kyun não sabia o que era a voz verdadeira, e Hyo-min revelou. Essa é a voz que vem do coração, sincera e genuína. O protagonista revelou que quem deveria ter liberado a voz do coração seria a mulher que Jang Seo-kyun havia sequestrado. Ela imploraria com todo o seu coração, dando-lhe a oportunidade de obter a runa e usá-la para cometer ainda mais crimes. Jang Seo-kyun continuou a ouvir o mascarado dizer que isso já havia acontecido antes, e vendo isso acontecer várias vezes, estava convencido de que não merecia viver. Jang Seo-kyun pediu para que o protagonista acabasse com ele rapidamente, mas o protagonista se negou a tocá-lo. O protagonista pegou sua foice e colocou o cabo entre os dentes de Jang Seo-kyun. O que você acha que eu estava fazendo esse tempo todo?
Eu estive deixando o tempo passar para que você sofresse. Jang Seo-kyun estava sofrendo com uma dor intensa. Ele, que havia pedido para não mais viver, se perguntou se o mascarado não queria a runa que ele mencionara. Ele não entendia por que o mascarado havia colocado o cabo em sua boca, ou por que ele não o deixava falar, já que queria tanto ouvir a voz vinda de seu coração. Como se tivesse lido a mente de Jang Seo-kyun, o protagonista respondeu: "Por que eu não estou deixando você falar? Porque eu quero testar a runa dos pensamentos internos." Jang Seo-kyun ficou surpreso com o que ouviu. Enganando Jang Seo-kyun por tanto tempo, o protagonista se desculpou, revelando que já havia obtido a runa. Ele lembrou o homem do momento em que ele implorou pela primeira vez, do fundo de seu coração. Naquele momento, Hyumin obteve a runa ao ouvir a voz verdadeira. No peito do protagonista, brilhava uma runa. Ela se estilhaçou, sendo impressa no corpo dele. Com o poder de ler os pensamentos do alvo à sua frente, Hyumin só precisaria observar a pessoa para poder ler suas intenções internas. O protagonista revelou que estava apenas fazendo alguns testes, mostrando como a runa estava funcionando bem. Usando a habilidade de ler os pensamentos, Jang Seo-kyun implorou para que Hyumin desse um fim ao seu sofrimento, já que ele já havia obtido o que queria. Porém, o protagonista se negou a acabar com o sofrimento dele tão facilmente, já que isso seria injusto para as vítimas de Jang Seo-kyun. Ouvindo que iria sofrer ainda mais, Jang Seo-kyun amaldiçoou o protagonista. Após algum tempo, Jang Seo-kyun parou de respirar. Não havia nenhuma testemunha, mas Hyumin limpou toda aquela bagunça com o bônus que obteve naquela situação. A limpeza de vestígios, uma habilidade que fazia desaparecer qualquer traço de um crime. Uma aura verde sombria envolveu Jang Seo-kyun, fazendo-o desaparecer, junto com tudo relacionado ao que havia acontecido. Agora que já havia obtido o que queria, o protagonista estava pronto para encontrar Ma Gyeong-grok no dia seguinte. No dia seguinte, Hyumin vestiu um elegante terno cinza escuro. Vendo o quão bonito o irmão estava, Won achou que ele iria a um encontro. O protagonista não entendeu por que o irmão mais novo achava que ele iria a um encontro. Sua roupa formal havia sido escolhida para um encontro de negócios. Won ficou surpreso, querendo saber que tipo de negócios o irmão tinha. Lembrando que o irmão mais velho havia comprado grandes ações alguns dias atrás, e agora vendo-o sair para um encontro de negócios, Won se sentiu confuso e preocupado. O protagonista não pôde deixar de observar a expressão do irmão, se questionando se ele estava mais preocupado com ele ou com as finanças deles. Para acalmá-lo, o protagonista sorriu e afirmou que o informaria dos detalhes se o encontro de negócios desse certo. Ele queria que Won confiasse nele. Won ficou motivado pelas palavras do irmão, sem ter mais ninguém em quem confiar. Arrumando suas coisas, o protagonista pediu que o irmão ficasse em casa, já que outros jogadores estavam tornando o mundo um lugar inseguro. Won seguiu o protagonista, afirmando que já tinha visto nas notícias que havia jogadores usando suas habilidades para crimes. Ele até mesmo ouvira sobre prisioneiros no exterior fugindo de prisões com o uso de seus poderes. O protagonista confirmou que isso estava acontecendo, pois criminosos que se tornassem jogadores poderiam buscar vingança. Os jogadores se tornariam mais fortes e a população diminuiria a cada mês. Seria muito estranho se nada mudasse. O protagonista lembrava que em suas últimas regressões, o mundo sempre chegava a um ponto onde os humanos seriam caçados como animais. Porém, antes que o mundo se tornasse tão sem leis, Hyumin planejava se tornar esmagadoramente forte, fazendo com que sua reputação como Black Scythe crescesse nesse processo. Pronto para sair, o protagonista avisou ao irmão para que ele fosse cuidadoso caso precisasse sair. Esperando Hyumin partir, Won perguntou quando ele lhe daria notícias, mas ao ouvir que isso era um segredo, fez beicinho irritado por estar curioso. Hyumin repreendeu o irmão para que ele parasse de ser tão irritante, lembrando que ele teria que almoçar e que algo mais caro do que miojo seria uma boa opção. O protagonista não ficou surpreso pelo lugar onde Ma Gyeong-grok escolheu para almoçarem. Aquele hotel era conhecido por ser pertencente ao grupo Osun. Embora fosse um dos hotéis de Ma Gyeong-grok, essa era uma informação confidencial. Acreditando que os empregados saberiam a quem o hotel pertencia, o protagonista quis usar essa informação para parecer mais valioso aos olhos deles. Além disso, Hyumin queria criar uma imagem de si mesmo, parecendo o mais ingênuo possível. Chegando ao balcão de informações, o protagonista começou a gaguejar. Olá, eu vim para um compromisso. Me disseram para vir aqui. A empregada logo reconheceu do que se tratava.
perguntando se esse era o compromisso com o presidente da consultoria Demônio Celestial. Pedindo para o protagonista esperar em uma área por um tempo, ela avisou que o presidente chegaria em breve. Abaixando a cabeça para mostrar humildade, o protagonista agradeceu. Após mostrar uma primeira impressão ingênua, o protagonista se sentou, olhando para o nada para parecer deslocado. Olhando para cima, ele fez uma impressão de surpresa. Oh, aquele candelabro é tão legal! Nesse momento, alguém se aproximou do protagonista. Você é o Sr. Ryu? Acreditando que Ma Gyeongrok havia chegado, o protagonista se levantou para cumprimentá-lo, mas deu de cara com o segurança de Arin. Olhando para o protagonista, o segurança perguntou se já não haviam se encontrado no hotel antes. O protagonista precisou confirmar que haviam se encontrado quando ele estava entregando os bolos de arroz após se mudar, lembrando que ele era o segurança da atriz Arin. An San-chul precisou se curvar para se desculpar pela falta de educação anterior. Apesar de se desculpar, An San-chul ainda não acreditava que o jovem na frente dele, que não parecia ter nem mesmo 20 anos, fosse o acionista majoritário que investiu 280 bilhões de won. O protagonista sabia que o segurança deveria estar desconfiado dele, mas se perguntava se realmente essa era uma reação natural ao não acreditar que ele teria tanto dinheiro para a sua pouca idade. Curvando para parecer fraco e ingênuo, o protagonista minimizou a situação, afirmando que nem mesmo se conheciam na época, e revelando que não esperava que o presidente da consultoria Demônio Celestial morasse no apartamento acima do dele. Percebendo que Ryu Min o confundira com o presidente, An San-chul rapidamente desfez o mal-entendido. Ele pediu para se apresentar. Ele era o chefe de seção, An San-chul, e como o presidente chegaria um pouco atrasado, ele chegou primeiro. Mostrando o caminho, An San-chul pediu para que Ryu Min o seguisse. Ao levar o protagonista para uma sala, o segurança pediu que ele esperasse um pouco. Deixando Ryu Min na mesa, An San-chul se escondeu atrás de uma porta para mandar uma mensagem ao presidente, avisando que havia se encontrado com o investidor cara a cara e não acreditava que ele havia investido aquela quantidade de dinheiro sozinho. Alguém deveria estar o usando, e por isso, ele deveria tomar cuidado. Como o protagonista esperava, An San-chul enviou uma análise sobre ele para o presidente. Não havia como alguém tão meticuloso como Gyeonglok acidentalmente se atrasar para um encontro importante. Alguns minutos depois, o presidente chegou, se apresentando ao protagonista. Ele estendeu a mão, e Ryu Min a apertou, se apresentando de volta. O presidente pediu para o protagonista se sentar, e convidou o chefe de seção a se juntar a ele. O protagonista achou curioso o fato de o presidente incluir An San-chul na reunião sem pedir permissão antes. Parecia que ele estava tentando sutilmente tomar a iniciativa. Ma Gyeonglok convidou o protagonista para comer antes de falarem sobre negócios, revelando ter preparado comida coreana, algo que esperava agradar ao paladar dele. Sobre a mesa foram colocados diversos pratos, aos quais o protagonista fingiu estar agradado. Tudo tem um bom sabor em um hotel luxuoso como esse. Vendo Ryu Min comer e afirmar que o almoço estava delicioso, Ma Gyeonglok disse estar feliz. Ma Gyeonglok começou a concordar com o chefe de seção An, acreditando que a pessoa à sua frente era muito jovem para investir 280 bilhões de won sozinha, e muito menos parecia ter coragem para investir todo esse dinheiro. Portanto, ele deveria estar trabalhando para alguém. Ma Gyeonglok se perguntava quem havia enviado Ryu Min. Suspeitava de seus irmãos ou de seus tios. Querendo descobrir a verdade, Ma Gyeonglok iniciou a conversa. Eu fiquei bastante surpreso quando vi você, Sr. Ryu. Eu nunca esperei que nosso acionista majoritário fosse tão jovem. Posso perguntar sua idade? Secamente, o protagonista revelou ter 20 anos. Ma Gyeonglok o observou por um instante antes de dar um sorriso. 20. Eu tenho 29. Então é bom encontrar alguém no mesmo grupo de idade. Ma Gyeonglok tentou investigar como o protagonista havia obtido tanto dinheiro em tão pouca idade, questionando se ele era o filho de algum conglomerado. O protagonista não pôde deixar de perceber que Ma Gyeonglok estava indo direto ao assunto e rapidamente negou sua identidade, afirmando que, até recentemente, era apenas um estudante. Ma Gyeonglok ficou confuso com a fala do protagonista, que perguntou se ele não havia visto as notícias recentemente. Vendo o quão confuso Ma Gyeonglok estava, Ryu Min perguntou se ele não havia visto o artigo sobre o novo milionário que havia vencido na loteria 4 vezes seguidas. Finalmente, Ma Gyeonglok lembrou desse caso. Ryu Min revelou ser essa pessoa, o vencedor de 4 loterias consecutivas. Ma Gyeonglok ficou chocado, perguntando se ele era o vencedor das notícias. Ao ouvir Ryu Min confirmar,
Ma Gyeonglok questionou que, de acordo com o artigo, o total do prêmio somava cerca de 60 bilhões e queria saber como ele havia obtido 280 bilhões. O protagonista simplesmente revelou a verdade. Havia investido em criptomoedas. Isso deixou Ma Gyeonglok ainda mais surpreso, pois a história terminava aí. Ma Gyeonglok não conseguia acreditar na história, o que o levou a querer saber por que Hyo-min havia investido 60 bilhões em criptomoedas. Durante a reunião, An San-chu afirmou que Hyo-min parecia muito sortudo, mas o protagonista negou ter tido sorte. An San-chu finalmente lembrou do artigo, onde Hyo-min afirmava que havia visto os números da loteria em um sonho, mas nesse momento, ele afirmou que não havia obtido os números através de um sonho, o que deixou a dupla curiosa. O protagonista olhou para Ma Gyeonglok, pronto para usar a cartada que o traria para o seu lado. Essa é a primeira vez que eu revelo isso para os outros, mas eu tenho a runa da visão do futuro. Ma Gyeonglok ficou chocado. Então, o protagonista o chocou ainda mais, afirmando que essa runa o permitia ver alguns anos à frente. Ou seja, em outras palavras, ele era um profeta que poderia ver o futuro. Silêncio se instaurou na sala após a revelação feita por Hyo-min. Ma Gyeonglok não conseguia acreditar no que havia ouvido. Nem ele, nem An San-chu acreditavam na explicação que havia sido dada. Ma Gyeonglok perguntou ao protagonista se ele estava falando sério, e Hyo-min devolveu outra pergunta. Por que eu mentiria? Ma Gyeonglok uniu uma coisa à outra, e perguntou se os números escolhidos para a loteria haviam sido escolhidos graças à runa da visão do futuro. O protagonista confirmou que havia ganhado dinheiro da mesma forma com criptomoedas. Ele havia colocado todo o seu dinheiro porque podia ver o futuro. Por garantia, Ma Gyeonglok pediu para que Hyo-min provasse que tinha tal runa, prevendo as ações dele em um futuro próximo. Como o protagonista podia ler os pensamentos de Ma Gyeonglok, saber o que ele iria fazer era fácil. Porém, ao menos para depois, ele criaria algumas restrições para essa habilidade. O protagonista se desculpou, afirmando não poder usar seu poder, pois ele ativava por si próprio. Ma Gyeonglok não se surpreendeu, pois para uma runa que podia ver o futuro, restrições seriam naturais. Ma Gyeonglok finalmente pensou em algo, supondo o motivo pelo qual Hyo-min havia investido os 280 bilhões em sua companhia. Antes que Ma Gyeonglok pudesse falar, o protagonista confirmou seu pensamento, afirmando que havia investido porque sabia que a consultoria Demônio Celestial passaria por um rápido crescimento no futuro. Ma Gyeonglok quis saber precisamente o quão grande seria esse crescimento. Para a pergunta, o protagonista respondeu que a companhia seria listada na KOSPI, o principal grupo de ações coreano, dentro de um ano. Ma Gyeonglok ficou feliz ao ouvir sobre o sucesso de sua empresa. Ele se perguntou o quão bom seria se isso fosse verdade, pois não apenas seu pai o reconheceria, como ele também poderia se tornar o próximo presidente. Ma Gyeonglok rapidamente se recompôs, não acreditando que havia ficado tão feliz por algo que não sabia se realmente era verdade. Nesse momento, Hyo-min quebrou o pensamento de Ma Gyeonglok, afirmando que, para ele ter sucesso, teria que renovar sua indústria. An San-chu, que estava calado, ficou furioso. Isso é extremamente irracional. Mudar as indústrias agora? Você poderia também nos dizer para mudar o nome da companhia? Ma Gyeonglok tentou parar o chefe de seção, mas ele ficou furioso novamente ao ouvir Hyo-min afirmar que, se estavam mudando as indústrias, obviamente também teriam que mudar o nome da companhia. Vendo como An San-chu estava se portando, o protagonista lhe deu um olhar frio. Você acha que eu vim aqui para fazer piadas? Vocês dois também são jogadores. Então sabem a grande penalidade que é revelar casualmente suas runas assim. E ainda assim, eu me arrisquei ao revelar minha runa a vocês. Porque, como acionista majoritário e um parceiro de negócios que vai participar do gerenciamento daqui em diante, eu quero ajudar a companhia a crescer. Quem mais investiria 280 bilhões? Para que sua companhia tenha sucesso, você precisa juntar as mãos comigo. O breve discurso do protagonista fez Ma Gyeonglok ficar calado. Vendo isso, o segurança perguntou se, por acaso, ele acreditava naquilo. Vendo Ma Gyeonglok calado, o protagonista suspirou. Parece que vocês não acreditam no meu poder. Sem rodeios, An Sang-chu afirmou que era exatamente o caso. Vendo como o segurança estava sendo um empecilho, o protagonista tratou de convencê-lo. Chefe de departamento An, você já considerou o motivo para eu me mudar para o andar abaixo do seu? Você acha que é pura coincidência? An San-chu ficou chocado com o que essas palavras significavam. Ma Gyeonglok, que não sabia que moravam um acima do outro,
ficou surpreso e questionou seu braço direito sobre o que Hyumin estava falando. An Sang-chul então precisou revelar que, 2 meses atrás, Ryu havia se mudado para o andar abaixo da cobertura de Seo-arin. O protagonista confirmou tal fato, afirmando que havia feito isso alguns dias após ter obtido a runa do futuro. Ma Gyeonlok ficou irritado ao ouvir isso de An Sang-chul somente naquele momento, e rapidamente o segurança se desculpou, revelando que só tinha coberto isso naquele dia. Juntando os fatos, Ma Gyeonlok acreditou que não seria possível para Hyumin se mudar para perto de alguém relacionado a ele e ter investido em criptomoedas sem ver o futuro. Mas ele rapidamente mudou esse pensamento, assumindo que isso também poderia ser obra de alguém que sabia que ele estava patrocinando Seo-arin. Lendo os pensamentos de Ma Gyeonlok, o protagonista sabia que o que havia dito até agora não era o suficiente. Seu rosto diz que você ainda não acredita em mim. Então que tal isso? O hotel onde estamos agora, você é o dono desse lugar, não é? Você é, na verdade, o filho mais velho do grupo Osung e criou a consultoria Demônio Celestial para que seu pai reconhecesse suas habilidades. An Sang-chul se levantou furioso. Quem está por trás de tudo isso? Ninguém além dos familiares do Sr. Ma sabe sobre isso. Vendo as ações do subordinado, Ma Gyeonlok mandou que ele se acalmasse. Suspirando, An Sang-chul se desculpou. Ma Gyeonlok afirmou que Hyumin estava certo sobre tudo aquilo, mas que ainda não era o suficiente para convencê-lo de que ele podia ver o futuro, pois, como o chefe de departamento An havia sido, todos os familiares estavam cientes dessas informações. Ma Gyeonlok revelou achar que Hyumin estava sendo contratado por alguém para criar uma armadilha para ele, principalmente por sugerir que mudasse os negócios das suas indústrias. Ma Gyeonlok constatou o que achava, que aquilo soava ridículo. Ma Gyeonlok afirmou que a runa que via o futuro realmente existia, e que não diria não para o crescimento de sua companhia, mas que ainda assim era difícil de acreditar em tais palavras. Embora agradecesse o investimento na companhia, Ma Gyeonlok sugeriu que discutissem o assunto em um encontro de acionistas, e que ele deveria convencê-los. Ma Gyeonlok se levantou e se despediu, mas o protagonista o interrompeu. Ma Gyeonlok parou seus movimentos perguntando se Hyumin tinha algo mais para falar. O protagonista pensou se o método que lhe sobrava era sua última opção. Decidido, ele perguntou a Ma Gyeonlok se ele acreditaria nele caso lhe desse as informações do quarto round. Ma Gyeonlok ficou chocado, perguntando se Hyumin tinha informações sobre o quarto round. O protagonista ativou seu lado ator. Sim, eu vi a tragédia que irá acontecer através da minha visão. Isso seria o suficiente para provar minha habilidade, certo? Após o assunto ter sido resolvido, o protagonista foi embora. Quando restaram apenas Ma Gyeonlok e Sang-chul na sala, o segurança se desculpou por ter levantado a voz mais cedo. Ma Gyeonlok o tranquilizou, lembrando que o chefe de departamento havia feito aquilo por causa dele. Já que estava tudo bem, An Sang-chul perguntou se poderia dizer algo. Ma Gyeonlok o deixou livre para dar sua opinião. An Sang-chul revelou estar suspeitando de Hyumin no que dizia respeito a ver o futuro. Não fazia sentido ele querer ajudá-los, pois com esse poder, ele poderia viver uma vida melhor. Lembrando que Hyumin havia dito que queria o crescimento da empresa, Ma Gyeonlok acreditou que ele queria ganhar mais dinheiro. An Sang-chul não entendeu tal ganância, pois 280 bilhões já era uma grande quantia, suficiente para viver uma vida inteira, até mesmo se divertindo. Ma Gyeonlok acreditava que essa quantia não era o suficiente para algumas pessoas, já que a ganância humana não tem limites. An Sang-chul ainda não achava que isso fazia sentido, já que havia os riscos. Ele até mesmo não acreditava que tal runa existia. Ma Gyeonlok também achava difícil de acreditar, mas sabia que se Hyumin realmente pudesse ver o futuro, eles precisariam tê-lo como companheiro a todo custo. Ma Gyeonlok mandou o subordinado pensar bem sobre o quão útil seria ter a informação de cada round para poderem se preparar. Em comparação, o progresso da companhia seria apenas um bônus. An Sang-chul ainda acreditava que nem sequer tinham a certeza de que Hyumin era um vidente, mas com um sorriso, Ma Gyeonlok afirmou que iriam descobrir em breve. O protagonista, após deixar o hotel, caminhou pela rua. Ele tinha a certeza de que, depois do quarto round, a dupla estaria convencida de que ele era um vidente. Ele não havia compartilhado informações muito importantes, como missões secundárias ou algo do tipo que poderia ajudá-los a obter os ranks mais altos, mas o aviso de que o quarto round não seria uma caça a monstros, mas um massacre entre os jogadores, deveria ser o suficiente para fazê-los acreditar em suas palavras. O protagonista estava convencido de que,
Após isso, eles o tratariam de uma forma diferente, com o máximo respeito, até mesmo o protegendo, já que ele seria um vidente. Principalmente porque ter alguém assim como aliado seria melhor do que tê-lo como inimigo. Já que o protagonista começara a se fingir de vidente, decidiu seguir esse caminho. Pegando o telefone, ele decidiu contatar uma certa pessoa. Julie caminhava apressadamente pela rua, com medo de se atrasar para seu compromisso. Ao parar na faixa de pedestres, ela rezou para o sinal abrir logo. Nesse momento, viu um carro de luxo vermelho bloqueando a frente de sua loja. Ela não acreditava que alguém pudesse ser tão sem bom senso. No entanto, nesse instante, Hyo-min abaixou o vidro do carro e chamou por Julie, que se surpreendeu ao perceber que ele era o motorista. Quando atravessou a rua, Julie foi até a janela do motorista e perguntou ao protagonista se aquele carro era dele. Imediatamente, o protagonista pediu desculpas por ter parado em frente à loja e convidou a amiga para entrar no carro e darem uma volta enquanto conversavam. Ainda surpresa, Julie aceitou. O carro acelerou pela estrada e Julie se sentiu um pouco nervosa, pois era a primeira vez dela em um carro como aquele. O protagonista sorriu, revelando que também era sua primeira vez, pois acabara de recebê-lo. Julie ficou curiosa para saber o valor do carro, e após pensar um pouco, o protagonista revelou que não havia pago muito, apenas cerca de 900 milhões de won. Julie ficou chocada com o valor, e por Hyo-min dizer que não era muito, perguntou se ele sabia quantas lojas de conveniência ela poderia abrir com esse dinheiro. Vendo a comoção dela, ele afirmou que não era muito, considerando o que havia ganhado na loteria. Isso fez Julie lembrar que agora Hyo-min era um ricaço, tendo ganhado 60 bilhões na loteria. Isso fez com que ela sentisse que estavam em mundos diferentes. Vendo a situação, Julie associou o momento a um encontro e se sentiu envergonhada. Nesse momento, em que a garota corava, o protagonista a chocou. Na verdade, há algo que preciso confessar para você. Julie começou a gaguejar, pedindo para ele falar. Vendo a reação dela, o protagonista afirmou que não era nada estranho, então ela não precisava entender errado. Julie sentiu vontade de pular do carro de tão envergonhada que estava. Tentando esconder sua timidez, ela pediu que ele falasse. O protagonista lembrou que havia dito a ela que os números da loteria haviam sido mostrados em seu sonho e contou que havia mentido. Vendo a garota confusa, ele explicou que obteve a informação de sua runa do futuro, não de um sonho, e que com essa runa havia adquirido a classe de vidente. Julie ficou animada, pois vidente soava como uma classe totalmente única. Ela parabenizou o protagonista, acreditando que a runa do futuro também soava incrível. Não pôde deixar de agradecer por ele ter dito a verdade, já que isso deveria ser difícil de revelar, mesmo para um amigo. O protagonista pediu para ela não tratar isso como algo grande, já que ela também havia revelado sua classe. Mas Julie lembrou que não havia informado sobre sua runa. Vendo que estavam nesse tópico, ela perguntou se deveria apenas revelá-la naquele momento. O protagonista não se importou que ela mantivesse a informação, mas Julie revelou que havia obtido a runa da proteção no primeiro round. Essa runa criava uma barreira em volta dela, com base no número de pessoas em um raio de 10 metros. Se houvesse 5 pessoas, por exemplo, haveriam 5 barreiras. Julie ficou aliviada por ter revelado essa informação. Ainda assim, estava curiosa para saber por que Hyo-min havia falado sobre sua runa para ela. O protagonista afirmou que manter segredo estava o atormentando e que, como sentia que ela não acreditaria no que ele diria a seguir, não poderia esconder a verdade. Julie ficou curiosa para saber sobre o que Hyo-min iria dizer. Quando o protagonista revelou a informação sobre o quarto round, Julie quase pulou do banco de tão surpresa. O protagonista pediu que ela tomasse cuidado e ficasse em alerta, já que não sabiam o que os jogadores ao redor dela poderiam fazer. Julie ficou muito grata a Hyo-min por ele ter dado esse conselho. Lembrando que ele até mesmo a havia convidado primeiro, ela se perguntou se Hyo-min estava começando a ter sentimentos por ela. Ela esperava que sim. O protagonista voltou para casa. A hora do pôr do sol chegou, e mesmo após esse tempo, ele ainda não conseguia acreditar que Julie havia gostado dele esse tempo todo. Ele nunca soubera disso. Para Hyo-min, o motivo pelo qual Julie sempre foi tão legal com ele fez sentido. Embora a situação ainda fosse confusa, o protagonista achou que fosse melhor assim, já que seria mais fácil torná-la sua aliada, já que ela também acreditava mais facilmente em suas profecias. Deitando na cama, o protagonista se preparou para descansar, já que não tinha mais nada para fazer. O tempo passou voando, e logo os últimos minutos do mês chegaram. Antes de ir para o outro mundo, Hyo-min comprou um item épico da sessão do dia, a Luva das Trevas,
que dava um tom semi-transparente à arma equipada. Como a luva tinha a passiva e altos atributos, o protagonista iria combiná-la com sua habilidade da noite. Ouvindo alguém bater na porta, Ryu-min se virou e viu que era seu irmão avisando que já estava na hora. Sendo questionado pelo irmão se conseguiria dessa vez também, o protagonista afirmou que iria tentar. Won lembrou que seu irmão havia dito que era um vidente e que havia visto informações do quarto round, mas Ryu-min afirmou que ver e agir eram coisas diferentes. Won ficou preocupado com a falta de confiança do irmão. Você tem que voltar, entendeu? O protagonista afastou as palavras do irmão, evitando que o azar o atingisse. E assim, Ryu-min entrou no mundo do quarto round.